e que vencemos contra o Bayern de Munique. 17 anos fomos novamente campeões e agora vamos, se calhar, reviver outra vez esse momento. Espero bem que sim. Quando não darem nada pelo Futebol Clube do Porto, é nestes momentos que ele aparece. Foi um jogo fantástico, acho que já tinha sido aqui um jogo fantástico aqui. E o Porto fez um jogo com uma qualidade muito boa na primeira parte em termos estratégicos, em termos de ocupação de espaços, a não dar espaços à equipa da Juventus, que não é uma grande equipa, mas é recheada de grandes valores. Teve que apelar muito ao seu coração e se até aí tinha que apelar um bocadinho à solidariedade e ao tal coração, depois da expulsão do Taremi, e ainda mais isso teve a acontecer. E a partir Teve 3 azares, vá lá. Levou um golo aos 4 minutos numa entrada na segunda parte onde não podia levar, tem a expulsão. No momento da substituição do Sérgio Conceição, leva ao 2-1, mas depois apareceu aquilo que apraz, que é aquilo que faz do Futebol Clube do Porto um pouco diferente, que é a solidariedade dentro do campo, a qualidade. Podia ter feito, se calhar, mais qualquer coisa e bateu uma equipa recheada de grandes vedetas. Bernardo Ribeiro, boa noite. Tinha dito o Sérgio Conceição na antevisão deste jogo que o Porto iria fazer um jogo à imagem da equipa. Foi isso que assistimos hoje? Foi mesmo, foi uma promessa cumprida, ou seja, e eu acho que esta passagem do Futebol Clube do Porto é muito justa, porque me parece que o Futebol Clube do Porto na primeira mão foi muito superior aos Juventus e hoje fez uma grande primeira parte que penso que todos pensámos que poderia ter sido traída por aquela parvoíce de Taremi. Mas a verdade é que o Porto, aí sim, fez apelo a uma capacidade de esforço, a uma abnegação fora do vulgar. E eu acho que já todos dissemos isto aqui, mas de facto o Futebol Clube do Porto é uma equipa que a representar Portugal lá fora é inacreditável. O Porto hoje foi um autêntico... É um grupo de heróis que joga hoje. E salientando que jogou muito tempo reduzido a 10 jogadores, sim, isso também dá outro valor àquilo que foi feito. Fez um jogo perfeito na primeira parte. E quando aquele mau momento de Taremi cai sobre a equipa, é aí que ela se reorganiza, que tem um espírito... Foi uma vitória do coração do Dragão. Foi uma vitória, quer dizer, um empate e uma passagem, uma derrota. Acabou por ser a derrota. A vitória. É isso, no fundo é isso, Mariana. Traduzes melhor as minhas palavras. Sabe a vitória é isto, porque eliminar a Juventus, estou de acordo com o Jorge. A Juventus não é uma grande equipa hoje. É um conjunto de grandes jogadores, mas... eu diria um bocadinho muito acomodados. O último gol do Futebol Clube do Porto é a melhor imagem que fica desta Juventus. Então é uma barreira de costas que salta, abre toda, a bola de Sérgio Oliveira passa fácil e trai o guarda-redes. Quer dizer, e de facto é a diferença entre uma equipa e os burgueses. Felizmente ganhou a equipa do povo, ganhou a equipa mais pobre neste aspecto e é uma boa lição para o futebol negócio, esta vitória do Futebol Clube do Porto. José Calado, este espírito que realça o Bernardo Ribeiro, é mérito de quem? De Sérgio Conceição? Eu acho que é mérito de todo o coletivo, sinceramente. E que me perdoem os demais, mas apraz-me bater palmas àquilo que fizeram os jogadores do Futebol Clube do Porto. Não é fácil, independentemente de jogar com uma Juventus, que coletivamente não é uma equipa muito forte, mas individualmente tem uma capacidade tremenda. O Futebol Clube do Porto jogou com mais de 60 minutos com menos um homem e isso, para fazer isso em Turim, perante esta equipa que a nível individual, de um momento para o outro, pode fazer a diferença e que tem o melhor jogador do mundo, ou seja, só um grande coletivo, só uma equipa realmente com um grande poder de encaixe, mas acima de tudo psicologicamente muito forte, é que conseguia superar as adversidades e o Futebol Clube do Porto conseguiu fazer. Acho que se não passasse, o Futebol Clube do Porto não passasse esta eliminatória, acho que não seria justo. Foi superior, a meu ver, nas duas mãos, principalmente com 11 jogadores. A equipa foi sempre superior, provocou o erro do adversário, esses erros aconteceram. O Futebol Clube do Porto marcou os seus golos. Depois, devido à expulsão do Taremi, pensava-se que realmente o Futebol Clube do Porto estaria encostado às cordas. A realidade é que soube sofrer e para se estar na Liga dos Campeões é preciso saber sofrer.
e depois o Futebol Clube do Porto, naquele lance de Sérgio Oliveira àquele livre, acaba por fazer um golo e dita realmente a sua passagem. E eu acho que, mais do que justa, sinceramente, há que agradecer àquilo que o Futebol Clube do Porto consegue também fazer na Liga dos Campeões, os pontos que traz para Portugal. Neste momento, acho que enquanto portugueses temos que, ao fim e ao cabo, estar orgulhosos porque atravessámos, e quando muita gente falava de Tubarão e de uma equipa muito difícil que era a Juventus, o Futebol Clube do Porto, mesmo com um orçamento muito inferior àquilo que é a Juventus, consegue passar, e por isso, sinceramente, acho que foi uma vitória épica, uma vitória merecida, e o Futebol Clube do Porto é mais do que o justo vencedor desta eliminatória e por isso está presente na próxima fase. Nada a dizer, eu acho que o coletivo superou-se àquilo que eram as individualidades. Sérgio Conceição, neste caso, tem que estar muito satisfeito. Não é taticamente, não é a maneira como encarou este jogo taticamente, porque depois de estares mais de 60 minutos a jogar com menos um homem, o tático depois perde para aquilo que é a mentalidade e perde para aquilo que é a capacidade de trabalho dos seus jogadores, que foi aquilo que eles conseguiram fazer. Eu vi o Luís Dias, faltava 10 minutos, 7 minutos para acabar o prolongamento, Luís Dias a fazer piques de 30, 40 metros para acompanhar Quadrado, quando muitas vezes ele fazia profundidade e vinha buscar a bola às vezes na profundidade nas costas da defensiva da Juventus e depois ia a correr para o lado direito onde estava Quadrado para fazer a cobertura, para de alguma maneira condicionar o jogo da equipa da Juventus. Por isso, eu acho sinceramente muito merecido. Parabéns ao Futebol Clube do Porto e mais do que merecido esta passagem. Estamos já também a ver o Fernando Mendes na nossa imagem. Fernando, boa noite. Surpreendeu-te esta atitude do Futebol Clube do Porto depois de ter ganho o primeiro jogo? Muita gente questionou se conseguiria fazer um segundo jogo ao mesmo nível. Surpreendeu-te? Boa noite. Não me surpreendeu. Acho que acima de tudo temos que tirar o chapéu a estes jogadores, ao Sérgio Conceição e ao Futebol Clube do Porto. Se há a equipa que nos dá alegrias em termos de Europa, é o Futebol Clube do Porto. Sempre foi e pelos vistos vai continuar a ser. Tem uma capacidade de luta, uma capacidade de conquista, uma capacidade de concentração nestes tipos de jogos. Infelizmente para nós portugueses, nem todas as equipas que normalmente estão nas provas europeias conseguem ter essa capacidade para defrontar e ultrapassar. Não, vamos lá ver, e há aqui uma coisa, vamos lá ver, o Futebol Clube do Porto até o momento da Liga dos Campeões perdeu um jogo. Salvo erro, foi com o Manchester City e na forma como perdeu o jogo, claramente prejudicado pela equipa de arbitragem. Agora, uma equipa que joga N tempo com 10 jogadores, consegue passar um adversário, como já disseram os meus colegas, não é uma grande equipa, não é? E eu tive a oportunidade na altura, quando saiu a Juventus, nós estávamos aqui, e mesmo o próprio Arsenal, quando foi que saiu também para o Benfica, tive a oportunidade de dizer que um bom Futebol Clube do Porto passava este adversário, como um bom Benfica tinha passado, de certeza, este Arsenal. Foi uma derrota, por assim dizer, mas uma passagem justíssima. Justiça, muito bem montada a equipa. A primeira parte acho que foi simplesmente fantástica. E há aqui outro jogador que eu tenho que tirar o chapéu. Pepe fez um jogo simplesmente extraordinário. O Pepe cortou para aí umas 50 bolas, levou cabeçadas, abriu-se o olho, abriu tudo. Foi simplesmente, portanto, acho que temos de estar todos nós, sportinguistas, benfiquistas, por todos os portugueses, felicíssimos com esta passagem do Futebol Clube do Porto. Uma passagem, Jorge Amaral, que foi conseguida a jogar 10 contra 11. Isso dá também mais brilho a este resultado? Aumenta, eu penso assim, os parabéns que o Fernando falou ao Pepe, que realmente fez um jogo extraordinário, à imagem que ele é, e ele transmite para dentro do campo aquilo que é a raça do Futebol Clube do Porto e aquele coração do Futebol Clube do Porto, mas realmente Marchezinho também teve, acho que também foi um herói dentro da equipa. Aquela primeira defesa, que se calhar podia mudar muitas coisas aos 4 minutos, acho eu, ou algo assim, digamos que foi... Pode ter sido a chave do jogo também, é verdade. Acho que apesar de ter sido aos 4 minutos... Exatamente, eu acho que isso, não podemos esquecer aquele que, para mim também, outro jogador. Agora, isto é uma equipa e todos aqueles que entraram com o mesmo espírito de ajudar. Muitas vezes isso não acontece.
Todos nós podíamos estar aqui, se calhar, e isso os meus elogios para o Sérgio Conceição, depois de ganhar 2-1 à Juventus, se calhar podia-se correr o risco de mudar em termos estratégicos. Se calhar meter mais um central, porque iam jogar com 2 avançados, ou algo assim. O Sérgio manteve-se fiel à sua ideia de jogo. A ideia de jogo de jogar em Turim não é a mesma coisa a jogar em Barcelos, ou seja, aquilo for. Foi fiel à sua ideia de jogo, com uma estabilidade extraordinária em termos táticos, com a equipa a saber muito bem aquilo que fazia e o que devia de fazer com bola. E na primeira parte fez muitas coisas muito boas com bola. Portanto, isto realmente a vitória é da equipa em si. Agora, Sérgio Conceição trouxe há 4 anos um bocadinho isto que o Fernando já viveu lá, porque o Fernando também viveu este tipo de coração em muitas situações, em muitas eliminatórias parecidas com estas, e isto é transmitido e perdeu-se durante determinada altura. E Sérgio conseguiu, mesmo com uma equipa mais barata, conseguiu trazer, não é? É preciso ter sorte na vida, como é lógico, mas eles fizeram por essa sorte. E eu penso que realmente esta vitória e esta passagem é personificada na maturidade de um Pep, de um grande capitão, de um treinador que trouxe o conceito ao Futebol Clube do Porto, de uma equipa em si e de um guarda-redes que eu acho que é realmente fantástico. Há pouco, Bernardo Jorge realçava a questão de Sérgio Conceição se ter mantido fiel à sua ideia de jogo, e até no jogo anterior foi questionado se passaria para um esquema eventualmente 3 centrais, como chegou a fazer noutras alturas. Foi também aí que Sérgio Conceição ganhou esta eliminatória? Na primeira parte, claramente sim, não é? Até Taremi ter sido retirado do jogo, claramente sim, e eu acho que fez muito bem. Porque eu acho que o Sérgio logo no primeiro jogo da eliminatória percebeu muito bem o que era esta Juventus, quais eram os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e até acho que o Porto vem sofrer um bocadinho mais a Turim por sofrer aquele golo no primeiro jogo, que até foi um bocadinho imerecido para o jogaço que o Futebol Clube do Porto fez. Mas, se estivermos atentos, eu acho que há de tudo. Há isso que tu disseste, ou seja, ao facto de Sérgio não trair as suas ideias, mas depois há mais neste Porto, não é? Porque o Porto faz essa primeira parte, porque em momento algum se deixa massacrar pelos Juventus, não, e sai muitas vezes, coloca as Juventus muitas vezes em sentido. Rematou muitas vezes à baliza. Muitas vezes. Portanto, aí o Porto é um Porto que vai para discutir o jogo. Depois, na segunda parte, o que é que acontece? O Porto é obviamente obrigado a recuar, e acho que há mais jogadores até do que dissemos. Eu concordo com todos, claro. Mas acho que o Sérgio Oliveira fez um jogão. Corona. Gosto muito. Corona, sim, também esteve em dúvida para o jogo. Gostei muito da observação do Calado, porque é verdade. O Luís Dias entrou e foi à frente, atrás, ali tentar incomodar a Juve, onde eles não gostam de ser incomodados, que é na defesa, mas a trabalhar muito e a tentar ajudar a sua equipa também na parte de trás. Foi muito interessante a leitura do jogo do Sérgio, até a entrada do Tony Martínez, um bocadinho para manter ali um homem que era preciso ser marcado e que é... Lá está, é muito diferente da Evanilson, é um jogador que bate mais, se dá ao choque, que não tem medo nenhum do choque. Estávamos a ver o jogo lá dentro e a discutir isso mesmo. Portanto, eu acho que é uma grande vitória. É obviamente uma grande vitória de toda a gente, mas é claro que é uma grande vitória do Sérgio, porque em todos os momentos do jogo o Porto hoje soube interpretar várias facetas do que é jogar bem futebol. E jogar bem futebol às vezes não é dominar o jogo, é saber sofrer. E o Porto raramente perdeu a cabeça. E eu acho que isso estou rendido, confesso. E todos vocês destacaram, José Calado também, a exibição de Sérgio Oliveira, marcou de resto os 2 golos do Futebol Clube do Porto. É um jogador que tem tido altos e baixos no Futebol Clube do Porto, chegou mesmo até a ser emprestado já com Sérgio Conceição a liderar a equipa. Merece também este jogo? Sim, claro. Aliás, o Sérgio acabou por sair, mas depois com a saída do Danilo também acaba por ganhar um espaço diferente na equipa do Futebol Clube do Porto. O Sérgio é um jogador, a meu ver, que não sabe jogar mal. Ele entrega-se ao jogo como ninguém, mas depois também tem muita qualidade. É verdade que nós podemos destacar aqui vários jogadores, um deles o Pep, que para mim, à imagem daquilo que faz Coates no Sporting, posso considerar os 2, talvez, os melhores jogadores da nossa Liga este ano, da maneira como se estão a apresentar, mas eu, acima de tudo, destaco o coletivo.
Acho que só uma equipa com esta capacidade coletiva de trabalho, nós não estamos a falar agora, nem se fala a nível individual, nem a nível coletivo aquilo que se consegue fazer futebolisticamente. Eu estou a falar na capacidade de trabalho e uma equipa que mentalmente é muito forte. E só uma equipa com este tipo de mentalidade, com trabalho e depois correr atrás do adversário, saber sofrer e depois ainda, no momento certo, dar aquela machadada final, como depois acabou por dar o Sérgio naquele livro, eu acho que tem todo o mérito, sinceramente. A mim, eu olho para a Europa, mas depois, acima de tudo, olho para uma equipa que soube sempre acreditar que conseguia passar esta Juventus. Nós estamos fartos de dizer, e já o dissemos anteriormente, sempre achámos que este Futebol Clube do Porto estaria à altura da Juventus, porque a Juventus não passa um bom momento, é verdade, mas não deixa de ser a Juventus, não deixa de ter um orçamento. Aqui mais uma vez ficou provado que para ganhar jogos não é preciso só orçamentos gigantescos, é preciso também tu acreditares, teres uma equipa realmente que trabalha bastante e tem qualidade, e tudo é possível no futebol. E o Futebol Clube do Porto provou isso mesmo. Por isso, para mim, estão de parabéns. Acho que o futebol português está de parabéns. Mais uma vez, nós, à imagem daquilo que fizeram os nossos atletas no atletismo, em pista coberta na Polónia, eu acho que o Futebol Clube do Porto, mais uma vez, elevou bem alto aquilo que é a bandeira portuguesa além fronteiras. E nós precisamos disso. Somos um país pequeno, mas de conquistadores. Não nos vergamos. Acima de tudo, acreditamos que é possível. E este Futebol Clube do Porto hoje foi essa equipa mesmo. Diferente daquilo que é muitas vezes no nosso campeonato, diferente daquilo que é naquilo que são as competições, principalmente a nível nacional, porque jogos de 3 em 3 dias com várias mudanças de equipas às vezes são difíceis para os treinadores, mas neste jogo com a Juventus e principalmente nesta eliminatória mereceu e por isso está na próxima fase, acho eu, com todo o mérito, porque realmente foi a melhor equipa. Não vamos buscar aqui novos adjetivos, acho que foi a melhor equipa. E para mim, uma equipa nesta Champions League, perante uma Juventus que joga mais de 60 minutos, com 10 elementos, o mérito ainda é redobrado. Porque não é só correr, é acima de tudo o saber sofrer. E o saber sofrer para uma equipa que está habituada, como o Futebol Clube do Porto, no nosso futebol, a jogar em meio campo contrário, a pressionar o adversário e vê-se numa nova realidade, que é ter que pôr as suas linhas mais atrás, ter que jogar em 30 metros de terreno perto da sua grande área, saber sofrer e depois sair para o contra-ataque, por isso tem mérito e como tal o Futebol Clube do Porto ganha e ganha com toda a justiça. Podíamos destacar aqui, como já o fizemos, Marchesine, Pepe, Mbemba, que ainda há pouco estava ali com o Jorge fora, que estávamos a ver o jogo e tem sido uma muleta e uma surpresa enorme também neste Futebol Clube do Porto, mas principalmente uma grande muleta para Pepe. Mas depois olhamos para o coletivo e também aqueles jogadores que entraram acabaram por acrescentar não só a frescura, mas o querer daqueles que estavam dentro a sofrer. Parece que pode ir esta equipa na Champions? Mariana, eu acho que o Calado disse praticamente quase tudo, porque hoje a Liga dos Campeões já não tem, tirando se calhar o Bayern Munique e o Manchester City, são realmente aquelas duas equipas que são um pouco diferentes e que se mantêm, digamos, com o poderio, se calhar, de um passado. Agora, todas as outras que possam aparecer, eu acho que são equipas em que há possibilidades de Futebol Clube do Porto, um Futebol Clube do Porto igual, parecido com este, com esta capacidade de superação, de tentar fazer aquilo que aconteceu das alturas em que fomos campeões europeus, tanto em que praticamente ninguém dava nada para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto era sempre, digamos, aquela equipa que todos queríamos o Futebol Clube do Porto e depois iam ficando para trás. E se calhar isto também aconteceu agora, não é? Se calhar os Juventus também queriam o Futebol Clube do Porto porque era a equipa possivelmente se calhar mais acessível, mas ficou para trás. Portanto, tudo, sonhar é possível, sonhar é sempre possível. E quando esta gente sonha, porque já tem hábitos de ter sonhado e ter ganho, porque uma coisa é a gente sonhar e nunca passou pelas situações. O Porto já passou por situações destas. Já sonhou e já ganhou. Já teve muitas finais, já ganhou essas finais. Portanto, esta capacidade de acreditar e de fazer as coisas acontecer, eu acho que tudo é possível. Agora, aquilo que foi feito até agora para o Futebol Clube do Porto, na fase de grupos, nesta eliminatória, eu acho que é extremamente meritório, em anos de pandemia, em problemas, em situações, eu acho que imagina, neste momento, olhando para aquilo que são as equipas que poderão ainda estar na Champions, tu olhas, pode ser o Manchester City, pode ser um Liverpool que não tem passado um bom momento também, é verdade, também tem uma grande equipe, mas não está a passar um bom momento. Salvo aquele que é o salvo aquele que é o Bayern Munique, que para mim considero novamente a melhor equipa a nível europeu,
todas as outras, mesmo o Paris Saint-Germain, que está a passar o Barcelona com relativa facilidade, entre aspas, mas tu olhas para as equipas e dizes assim, Não, são essas duas, não há nenhum são papão, aquelas duas. Acho que é não o há nenhum Manchester papão. City Neste e momento o não há Bayern. nenhum papão. Eu acho que vivemos uma nova realidade a nível europeu, onde realmente o Futebol Clube do Porto pode sonhar passar a uma próxima fase. Por isso, vamos ver, isto agora o mais importante foi feito, que era passar. Agora é ficar sentado no sofá à espera daquilo que as outras equipas vão fazer e depois do sorteio. E, Fernando, há pouco o Jorge realçava também a tua experiência em jogos importantes como este. O que é que vai neste momento na cabeça dos jogadores do Futebol Clube do Porto? Este jogo e esta eliminatória acaba também por projetar a equipa de Sérgio Conceição ainda mais na Liga dos Campeões? Mariana, isto é uma das coisas, o Jorge teve essa felicidade, eu também tive essa felicidade de jogar no Futebol Clube do Porto. Isto é uma das coisas que mal se chega ao Futebol Clube do Porto, consegue-se absorver com uma facilidade tremenda, porque é isto é incutido e muito rapidamente na cabeça dos jogadores do que é representar um clube com aquelas características e daquela dimensão. E não é por acaso se nós virmos qualquer jogador, tirando, há sempre alguns que não pegam, qualquer jogador que chega ao Futebol Clube do Porto rapidamente adquira o que é isto, o que é o Porto, é morrer em campo, morrer para aquela camisola, transpirar, morrer ali, se for preciso tem que morrer dentro de campo, deixar o seu sangue todo ali. Isso é adquirido muito facilmente, e o Jorge já frisou também. Depois, quando se tem um treinador como o Sérgio Conceição, que já passou lá como jogador, adquiriu isso como jogador, tenta transmitir, ou transmite para os seus jogadores, facilmente se vê um Futebol Clube do Porto a este nível. Agora, concordo com os meus colegas estão a dizer. Neste momento, tirando, na minha opinião, mesmo com o Manchester City, acredito que o Futebol Clube do Porto, se apanhar o Manchester City, e já se viu nos dois jogos, poderá ter ali uma chance. Tirando Bayern Munique, acho que é uma equipa que está muito acima das outras todas. O Futebol Clube do Porto agora são 8 equipas, portanto, 8 equipas, tudo pode acontecer, e o Jorge já frisou isso, e bem, há muitos anos atrás também, não é? Ninguém diria que o Futebol Clube do Porto chegava lá e conseguiu, e foi mandando tubarões para fora, devagarinho eles foram saindo. Agora, uma equipa que tem este espírito de conquista, acredito, posso estar enganado, que o Sérgio, no balneário aos seus jogadores deve ter dito, certeza, meus amigos, que a atitude que tivemos hoje, a jogar com 10 jogadores, a forma como encaramos este jogo, venha quem vier, a gente mata-os. Acredito que possa ser isso que ele tenha dito. Agora, volto a dizer, acho que temos estado todos nós portugueses felicíssimos com o Futebol Clube do Porto fez hoje. Agora, venha o adversário, ver se o Futebol Clube do Porto consegue tratar deles também. E a esse propósito, Bernardo, há pouco o José Calado realçava que não há nenhum bicho-papão nas próximas fases da Liga dos Campeões. Estás de acordo com essa ideia? Não, confesso que não estou. Quer dizer, quero lembrar que eu também disse neste painel, mais do que uma vez, que achava que o Sporting não era candidato ao título esta época. Portanto, assim fica visto o que eu percebo de futebol e o quão especializado sou nestas análises. Mas eu acho que há aqui dois momentos. Há o momento desta festa. Há um outro momento que não é de sumenos importância para o Futebol Clube do Porto, que são mais 10,5 milhões na conta bancária do Futebol Clube do Porto. Portanto, vamos lá ver, estes dois jogos entraram mais 10 milhões na conta do Porto e nós sabemos como isso neste momento é importante para qualquer clube português e também para o Futebol Clube do Porto. Em relação às outras equipas, eu acho que o Bayern é de facto um papão. E acho que neste momento é mais ajuizado um discurso... Esse é o enorme, esse é o papão enorme. Exato. Não, se queres que diga neste momento, eu usaria um discurso mais estilo Ruben Amorim. Vamos ver jogo a jogo. Mas pode o Porto sonhar com voltar a chegar a uma final? Mariana, o Porto não, eu acho que o Porto já podia sonhar, não é? Porque, vamos lá ver uma coisa, é óbvio que uma vitória sobre a Juventus coloca o Porto num patamar completamente diferente. E atenção, e o que o Porto fez nos dois jogos com o City
também me parece que avisa aos outros. No entanto, o Porto com o City subalternizou-se em termos de jogo, jogou com outras armas, teve muito mais precaução O Porto com a Juve jogou de igual para igual. Se calhar no jogo mais na segunda mão, na segunda volta, porque no primeiro jogo lá... Mas o plano de jogo era o mesmo. O plano de jogo era o mesmo. Sim, mas o plano de jogo era o mesmo. E aqui não. Aquilo que estávamos a dizer há pouco, o Porto jogou com uma equipa ofensiva em Turim, quis até perder Taremi, teve a tentar, depois claro que jogou de outra maneira, também era melhor, não é? E eu acho que neste momento ajuizado será... parece-me, mas o Sérgio é que sabe, se quiser chegar à conferência de imprensa e dizer vamos ser campeões europeus, também será bastante interessante analisar esse facto, mas parece-me de facto o que o Porto tem que fazer é pensar jogo a jogo, porque de facto há equipas diferentes nestes apurados e sei lá, uma coisa será apanhar o Dortmund, outra coisa será apanhar o Bayern e são os dois do mesmo campeonato, só que um está com um instinto assassino nos últimos tempos, quer dizer, que é melhor nem... Esse bom era apanhar o Bayern na final se conseguisse lá chegar. Todos menos o Bayern, todos menos o Bayern. Mas acho que, no fundo, todas as equipas neste momento são boas. Não é? Todas são boas. Acho que o Porto tem que saborear esta vitória, tem que mudar o chip outra vez, que é muito difícil para a Liga, é muito difícil. Todos os jogadores falam, todos os treinadores falam disso. É muito difícil dizer a estes jogadores: olha, já acabou a eliminatória em Turim e agora vamos voltar a jogar no Campeonato Nacional. E o Porto agora tem tempo e agora é só para o próximo momento, mês, não é? Parece-me que é um mês. Neste momento tem um país a torcer por eles. Claro que não todos, obviamente há adeptos com todo o direito. Eu nem vou discutir isso. Há adeptos dos outros clubes que não são capazes de puxar pelos clubes rivais. Não vem daí nenhum mal ao mundo. Mas há uma boa parte de outros adeptos que eu acho que, curiosamente, acho que é uma característica de todo este painel. O Fernando Mendes, então, está sempre a dizer isso, talvez por ter jogado no Futebol Clube do Porto, e bem, mas eu tenho um respeito enorme pelo Porto Europeu. Confesso que me dá um gozo fora do vulgar ver o Porto na Europa, porque este espírito que vi hoje em Turim, já vi muitas vezes. O Porto exibe isto muitas vezes. E como português sabe muito bem ver isto, confesso. E há pouco, Jorge, o Bernardo realçou também o Futebol Clube do Porto do campeonato, das provas internas, e até falou na questão de mudar o chip. Dá vontade de perguntar onde é que andou este Futebol Clube do Porto nas provas internas? Estamos a falar, hoje por acaso foi diferente, sofreu 3 golos, mas para norma tinha nos jogos das competições europeias tinha só 3 golos sofridos, não é? E 14 marcados, acho eu. Mas em contraciclo com aquilo que tinha feito nas provas internas. E no nosso campeonato tem 20 e tal, 21, 22 golos marcados. Os níveis de concentração dos jogadores são totalmente diferentes. Praticamente para este tipo de jogos não é preciso dar motivação nenhuma e às vezes o transfer, grande parte dos maus resultados aconteceram um pouco no transfer de uma Liga dos Campeões para um campeonato. Realçar também, porque estamos a ver neste momento essa imagem, são imagens da festa do Futebol do Porto publicadas nas redes sociais dos Dragões, já depois desta passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, uma derrota, mas que teve sabor de vitória porque ditou essa passagem pela 10ª vez a esta fase da competição. Estamos nas 8 melhores da Europa, pode ler-se também neste conjunto de fotografias que continuamos a ver e que mostram a festa que foi feita pela equipa do Futebol Clube do Porto. Aqui Marchesin, ele que foi também uma das figuras da equipa do Futebol Clube do Porto, esteve sempre presente nos momentos em que a Juventus ganhou algumas bolas e chegou com perigo à área do Futebol Clube do Porto. Aqui Taremi a chorar, a ser também consolado por Sérgio Conceição, ele que foi expulso também aos 59 minutos de jogo. Vemos agora Taremi, ele que teve também várias oportunidades de golo, aliás, chegou mesmo a ter uma grande oportunidade no arranque do prolongamento. Aqui vemos também Pepe e agora Pinto da Costa também nestas imagens que são reveladas pelo Futebol Clube do Porto nas redes sociais e que mostram
também parte da festa que foi feita pela equipa de Sérgio Conceição, já depois de ter carimbado esta presença nos quartos de final da Liga dos Campeões. Estamos neste momento a ver na imagem Pinto da Costa, também emocionado no final deste jogo que ditou a passagem do Futebol Clube do Porto à próxima fase da competição. E há pouco o Jorge interrompido. Repara que o Porto tem jogado nestes últimos jogos, praticamente 3 e 4 em 4 dias, 3 em 3 dias. O que teve que fazer contra o Gil Vicente, teve que pôr praticamente a mesma equipa a jogar, e enquanto que, por exemplo, o Juventus com um plantel que se calhar podia-se meter os 11 que estavam no banco, metê-los lá, e ainda faltava lá o Dybala, não é? Deixar o Ronaldo a descansar, e até foi um jogo descansado, e o Porto teve que acelerar um bocadinho. Portanto, até isso, às vezes esse tipo de peso, o desgaste psicológico, transforma-se em termos da parte física. E isso o Porto tem sentido um bocado, a mudança do chip. Este tipo de experiências que às vezes a grande parte destes jogadores ainda não têm. O Taremi hoje... A atitude que o Taremi, em termos da expulsão, tem a ver um bocadinho com aquela falta de experiência em termos a este nível, que não se pode errar. Os erros pagam-se extremamente caros. E muitas vezes os jogadores não sabem ainda, muitos jogadores não sabem. E não é que os treinadores não avisem, atenção, olha, atenção o chip, temos que manter sempre a mesma capacidade de concentração, de competitividade. Isso é uma coisa de certeza que o Sérgio diz, em todos os jogos, seja ele contra o Barcelos ou o Gil Vicente, ou seja onde for. Agora, os jogadores muitas vezes entendem que nesses jogos, se calhar com o Gil Vicente, aqui e acolá conseguem, por si só, vão fazer a diferença, e às vezes não acontecem, e aqui têm que apelar a outro espírito totalmente diferente. Os níveis de concentração num jogo destes e numa Liga de Champions aumentam, e de que maneira? A adrenalina obriga os jogadores a serem muito mais sérios, vá lá, sérios, sérios é uma força de expressão, não é? Muito mais, os níveis de concentração estão com o olho muito mais aberto, muito mais atentos àquilo que o treinador diz, e às vezes naqueles jogos, por isto ou por aquilo, metem os objetivos, se calhar numa Champions, olham para um jogo de maneira diferente, e são equipas que jogam normalmente com blocos mais fechados, que dificultam um bocadinho, e os erros que o Porto tem cometido em termos defensivos é muitas das vezes quando está a tentar atacar, tentar fazer gol, tentar ganhar, e depois leva lá, e tem sido difícil de recuperar. Permite-me só discordar aqui de uma coisa que o Jorge, que pelo não ficar mal habituado. Sim, o normal. Não, só não me parece, não concordo contigo numa coisa, que é quando dizes que o Porto com o Gil Vicente tem que jogar com estes. Não tem que jogar com estes. Quando o Porto joga com o Gil Vicente, é a mesma diferença quando o Porto joga com os Juventus. E o plantel do Porto tem a obrigação de, quando vai jogar com o Gil Vicente, se rodar, ou seja, o plantel do Porto devia dar para rodar um pouco, e poupar alguns jogadores com o Gil Vicente. Mas sabes porque é que eu estou a dizer isso? Entendes porque é que eu estou a dizer isso? Entendo, mas aí já é um problema. Ou do plantel, ou do treinador, ou dos jogadores. Agora não vamos estar aqui a discutir o campeonato, não me parece que seja o momento, mas a questão aqui é a diferença que a gente aponta quando o Porto está a jogar com os Juventus acontece com o Porto quando está a jogar com o Gil Vicente. Mas tu sabes que muitas das vezes em que o Porto mudou, em que o Porto fez essa gestão que eu acho que é correta, e era absolutamente normal, tu sabes o que é que aconteceu na maior parte das vezes. Não estou a dizer, não é a obrigação, ou seja, não houve um surto de Covid, uma onda de lesões que obriga o Porto a jogar com os mesmos. Não foi obrigado, é uma opção. Não, o Porto foi a opção, com os mesmos. Foi a opção do treinador. Foi a opção do treinador e por alguns motivos, porque anteriormente fez determinadas opções e elas não correram rigorosamente nada bem. Fora de pé. Perguntava também há pouco o Fernando se é compreensível que haja esse Porto quase de duas faces, o Porto europeu e o Porto do campeonato, à luz daquilo que há pouco dizia o Jorge Amaral no que diz respeito à motivação dos jogadores. Jogos diferentes, realidades completamente diferentes. Vamos para a Liga dos Campeões, atitude fantástica, equipas que jogam olhos nos olhos com o Futebol Clube do Porto. Estamos no nosso campeonato, muitas das equipas jogam ali fechadinhos, muito mais dificuldades, aqui muito mais jogo mais aberto. Quando se tem um Futebol Clube do Porto com jogadores de grande classe, como o Futebol Clube do Porto tem, quando apanha equipas também com jogadores de grande classe, a priori, muitas das vezes os jogos tornam-se
tornam-se bastante equilibrados e muitas das vezes sai daí os golos de jogadores tecnicamente mais evoluídos, e o Futebol Clube do Porto tem tido essa vantagem. Nos jogos, no nosso campeonato, as coisas às vezes são diferentes, campos maus, equipas más, treinadores adversários maus, a motivação, claro que é diferente a motivação de jogar na Liga dos Campeões para o nosso campeonato, mas são situações completamente diferentes, porque daí muitas das vezes quer Sporting, quer Benfica, quer Futebol Clube do Porto, os pontos que normalmente perdem, ou normalmente não tem acontecido muito isso, perdem no nosso campeonato e vão para as Ligas dos Campeões, no caso do Futebol Clube do Porto, e raramente perde, ou quando perde foi da forma como que nós já vimos e vimos com o Manchester City lá, e da forma como foi. São realidades diferentes, motivações completamente diferentes. Estes jogos, apesar de ainda falta aqui um ingrediente que é o público, também ajuda muito. Isto é a montra. A montra está aqui. Aqui se valoriza os jogadores, se valoriza o clube, e no campeonato muitas vezes há aquela situação também. Nós somos melhores, isso acontece muito, nós somos melhores, mais minuto, menos minuto, a gente consegue resolver as coisas, e às vezes isso não acontece. E a concentração nem sempre está no máximo, devia estar, mas quem jogou a bola sabe claramente, nem sempre está no máximo. É como aos jogos da Taça de Portugal, quando se perde com equipas mais pequenas, e aqui não. Tem que estar concentrado de 100%, ou 200%, ou 500%. Daí estas conquistas. Entretanto, o Fernando, deixa-me também dizer-te que está a tornar-se viral nas redes sociais um vídeo de Paulo Futre a reagir a esta passagem do Futebol Clube do Porto. Vamos ver e ouvir. Ainda estou sem palavras. Vitória histórica. Vitória impressionante do Futebol do Porto. Parabéns, Serginho. Parabéns, Presidente Pinto Costa. E, especialmente, parabéns a estes heróis. Né? Se fosse preciso hoje, morriam dentro do campo. Hoje é uma grande vitória para o Futebol do Porto, mas também para o futebol português. Estamos nas 8 melhores equipas da Europa, mas estou sem palavras. Grandes heróis, né? Grandes campeões. Né? Depois daquela expulsão do Taremi. Não há palavras. Parabéns, Futebol do Porto. Parabéns a todos. E estou super orgulhoso de ter jogado neste gigante clube e também de ser português. Né? Beijinho e parabéns. Sem palavras. A reação emocionada de Paulo Futre. Jorge Amaral, tiveste também aqui, tu, não foi captado pelas nossas câmaras, mas uma reação também muito emotiva Jorge, a este jogo. Este é um jogo... Posso só brincar? Posso só dizer uma coisa na brincadeira? Sim. O Paulo Jorge devia estar numa sauna, não estava numa sauninha ou banho turco. Não. Ou banho Na turco. sauna não, mas sabes o que é que eu pensei? Que ele estava, mas era no turco, num turco. Não banho, está no banho turco. Ele, faz bem, sim, senhor. Eu pensei que ele estava num turco, sinceramente, porque ele estava tão baixo que ele estava para ali a tomar um banho num turco. Está num banhozinho turco, faz bem. Faz Perguntava, Jorge, se este foi um jogo também de emoções nesse sentido. Porque Foi. também as viveste intensamente. O José está para ali. O Paulo Futre já tinha feito um vídeo fora do turco, não é? Fora do turco, já tinha feito um vídeo em que realmente tinha falado desta situação que eu disse ao princípio, dos 17 anos. E agora estamos a ver, para também captarmos esse momento aqui, o teu festejo também num dos golos do Futebol Clube do Porto, sim. Só não chorei, Fernando, desculpa, não chorar, não tem problema. Mas eu prometo um dia destes eu vou chorar, não prometo. Não tem problema, dá à vontade. Portanto, o Paulinho já tinha feito um vídeo antes, digamos, a dar sorte e a falar destes 17 em 17 anos, que realmente o Porto foi campeão europeu e que poderá, não é? Poder eventualmente calhar e realmente sente-se porque ele já passou por isto, ele já passou por esta situação, não é? E campeão europeu conseguiu sê-lo no Futebol Clube do Porto, não é? Portanto, viveu isto desta forma e eu penso que qualquer um que tenha passado por aquela casa, tenha pensado por uma situação de Liga de Campeões, tenha vivido o que é ganhar uma Liga dos Campeões, tem sempre que ter esta emoção e sentir isto. E tenho a certeza que o Fernando, porque passou lá, sente isto da mesma forma, mesmo estando noutro clube, sente que isto são momentos históricos e que marcam muito a carreira dos jogadores, dos clubes,
mas essencialmente por aquilo a maneira como é ganha. Porque se a gente às vezes ganhar e se ficasse ali, fosse 4 ou 5 zeros, não tinha valor nenhum, se calhar, ou tinha outro valor. Agora assim, realmente tem um sabor totalmente diferente. E já agora fica Até o Paulinho também, foi para o turco, não é? E já agora fica também a promessa de que daqui a pouco vamos ter Paulo Futre em direto também nesta Ligador para falar também sobre esta reação à passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final. Fernando, há pouco o Jorge realçava que é uma reação natural de quem passa por este clube, é mesmo assim? E é um facto curioso a forma como se é tratado nesse clube. Nós que fomos jogadores gostamos de ganhar e chega-se a um clube ganhador, um clube vencedor, com uma estrutura simplesmente fora do normal, um presidente excelente, com um grupo de jogadores fantásticos. É curioso, passa-se a gostar daquele clube e muitas das vezes, apesar de ser de outros clubes, ou grande maioria das vezes, passamos a vibrar com as vitórias do Futebol Clube do Porto, que podemos ter as nossas diferenças clubísticas, mas quem passa ali absorve rapidamente o que é aquilo e acredita, Mariana, se há clube, e é verdade, e a grande maioria, se falares com N e N 10 jogadores do Futebol Clube do Porto, passaram pelaquela casa, quando se vêm embora vão para outros lados, tem-se saudades do que é o Futebol Clube do Porto, de viver aquilo proximamente. Só quem passou por ali, como outros clubes também, mas ali acho que é diferente vestir aquela camisola, porque é uma sensação e um orgulho, e consegue-se ter um orgulho tremendo por causa disto e outras coisas em representar aquele clube. Portanto, é como eu já disse isto várias vezes, posso ter os meus gostos, as minhas preferências clubísticas, sportinguista até morrer, nasci sportinguista e vou morrer sportinguista, mas tenho um orgulho tremendo também em ter representado um clube com esta história. E eu falo por mim, acho que me identifiquei muito, a minha forma de ser identificava-se muito com o que era o Futebol Clube do Porto. Portanto, o Calado não teve essa oportunidade, mas também jogou muitas vezes contra o Futebol Clube do Porto e sentia o que era aqueles jogadores, e tem amigos, certeza, que também foram jogadores do Porto. Há um bocadinho de tudo, de coisas muito boas em cada clube, mas ali, diga o que disser, é muito diferente dos outros clubes. Isso aí não tenho a mínima dúvida. E este espírito de que fala o Fernando Bernardo foi recuperado por Sérgio Conceição? Isso parece-me claramente que é uma medalha que tem que ser atribuída a Sérgio Conceição. Não é só, ou seja, Sérgio Conceição não é espírito, é também uma ideia de futebol E deixa-me também só realçar que estamos neste momento a ver uma imagem de Pepe também neste jogo. Diz Fernando Madureira que isto é o Porto, sangue, suor e lágrimas. Também já tinha sido realçado por todos aqui, por todos vocês, esta exibição do Pepe, que terminou de resto o jogo também com imensas dificuldades físicas e a fazer sinal ao banco do Futebol Clube do Porto até de que estava com dificuldades físicas. Pepe, que até esteve em dúvida para este jogo e depois foi mesmo lançado por Sérgio Conceição, fez também um jogo de grande nível pelo Futebol Clube do Porto, com várias defesas decisivas neste jogo. Mas perguntava-te, Bernardo, sobre a questão de Sérgio Conceição e do espírito Porto que recuperou. Sim, não, eu dizia isso. Penso que é muito dele, é uma capacidade de apelar. As palavras esforço até parece pouco ao íntimo dos jogadores, mas depois de tentar pôr o clube todo a pensar da mesma forma. Quando digo clube, falo do futebol, obviamente, e é uma luta muito intensa. O Sérgio é uma pessoa muito intensa que vive todos os momentos como se fossem o último e que neste momento trouxe ao Porto um espírito que antes quebrar que torcer, e ele está mesmo de volta. E isso é curioso, que há jogos que correm mal ao Porto e onde o Porto não atinge os seus objetivos,
E mesmo aí nós sentimos que o Sérgio já está a lutar para que esse espírito vingue no jogo a seguir. A capacidade de sofrimento que o Porto hoje exibiu, aliada ao facto de nunca ter perdido a cabeça e de nunca ter tentado infligir problemas à defesa da Juventus, é tudo aquilo que o Porto hoje voltou a ter. E vamos lá ver uma coisa, a passagem do Sérgio pelo Porto é, neste momento, a todos os títulos, notável, apesar de ter perdido títulos e ter perdido taças. A verdade é que o Porto que nós vemos hoje, perante a desorganização e o desmembramento que vínhamos assistindo naquela casa, e o que mudou foi mesmo o treinador. Portanto, este Porto hoje é muito mais Sérgio Conceição do que tudo o resto. É muito mais Sérgio Conceição do que estrutura. Aquela famosa estrutura que se falava do Futebol Clube do Porto, eu acho que ela hoje se chama muito Sérgio Conceição. E tem sido uma noite de grande festa para o Futebol Clube do Porto. Depois desta passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, vamos também ver nas redes a reação de Fernando Madureira nas redes sociais a esta passagem do Futebol Clube do Porto. Chupa, caralho! Deus. Eu acho que não só eu, mas o trabalho que nós tivemos coletivo. Reação emotiva de Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, ele que também publicou uma fotografia de Pep nas redes sociais. Jorge Amaral, esperas muitos adeptos do Futebol Clube do Porto à espera da equipa no aeroporto? Já houve também uma manifestação de apoio à partida da equipa para a Itália. Sabemos das condicionantes que vivemos nesta altura, mas esperas que sim? Acho bem provável que possa acontecer e é extremamente merecedor, porque aqueles que se despediram a dar força, não é? Irão parabenizar, não é? Todo o esforço que eles tiveram e para a eliminatória a seguir, dentro das regras normais e naturais de segurança mesmo, não sendo permitido, eu acho que muita coisa irá ser permitida, mas com cabeça, tronco e mentes. Acho que o Bernardo estava ali há pouco a falar em relação a esta mudança. E deixa-me também realçar que esta imagem que estávamos a ver de Pinto da Costa com uma coroa o rei. na cabeça foi também publicada por Fernando Madureira nas redes sociais, ele que também já tinha publicado uma imagem há pouco que mostrámos também com Pep, que terminou o jogo em francas dificuldades físicas. Aqui vemos a imagem que há pouco foi também revelada pelo Futebol Clube do Porto de Pinto da Costa no final do jogo, mas aqui com uma montagem de uma coroa na cabeça, depois desta passagem histórica da equipa do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. E Fernando, há pouco o Bernardo realçava que neste momento o Porto é mais Sérgio Conceição do que a estrutura. E já que estamos também a ver essa imagem de Pinto da Costa, concordas com essa ideia? Sérgio Conceição trouxe o conceito de Porto, como disse a Moral, que tinha desaparecido durante 3, 4 anos. Não, agora a estrutura é fortíssima. Enquanto tiver esse senhor que nós estamos a ver aqui na imagem, não há ninguém acima dele. Portanto, a estrutura está aqui enraizada de uma maneira que dificilmente ou muito raramente pode acontecer, como com o futebol acontece muitas coisas, raramente abana. É um Sérgio Conceição conseguiu devolver essa alma ao Futebol Clube do Porto, que, como já falámos, andou desaparecido, e um presidente, aquele senhor que está ali com a coroa em cima, fora do normal. Presidente mais titulado do mundo, só quem não trabalhou com ele, só quem não lidou com ele é que pode dizer certas e determinadas coisas deste presidente, que é simplesmente genial. E já agora, José Calado, qual é também a importância desta passagem aos quartos de final para o próprio Sérgio Conceição? Recordo, por exemplo, que depois de ter sido eliminado pelo Sporting Braga da final da Taça de Portugal foi muito contestado e tem feito uma época interna não ao nível daquilo que era esperado pelos adeptos, mas que impacto tem também, que importância tem também este resultado na Liga dos Campeões? Isto é um balão de oxigênio incrível, não é? O Sérgio, obviamente, o objetivo do Sérgio Conceição e do Futebol Clube do Porto, a entrada para esta época, era ser campeão nacional, assim como é o do Benfica. E o Sporting Clube Braga está a meter-se nessa luta também.
Obviamente, estando fora da Taça de Portugal, estando fora da Taça da Liga, não ganhou. O campeonato também está longe. Eu acho que as competições europeias era o balão de oxigênio, mas não era só para o Futebol Clube do Porto. O Benfica também, se tivesse passado o Arsenal, se calhar também era um balão diferente para a equipa de Jorge José Jesus. Calado, tem sido uma noite recheada de reações a esta passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. Vamos agora ver também a reação de Paulo Futre. Ainda estou sem palavras. Vitória histórica. Vitória impressionante do Futebol do Porto. Parabéns, Serginho. Parabéns, Presidente Pinto Costa. E especialmente parabéns a estes heróis. Né? Se fosse preciso hoje, morriam dentro do campo. Hoje é uma grande vitória para o Futebol do Porto, mas também para o futebol português. Estamos nas 8 melhores equipas da Europa, mas estou sem palavras. Grandes heróis, né? Grandes campeões. Né? Depois daquela expulsão do Taremi. Não há palavras. Parabéns, Futebol do Porto. Parabéns a todos. E estou super orgulhoso de ter jogado neste gigante clube e também de ser português, né? Beijinho e parabéns. Sem palavras. Para caralho! Muitas reações. A vitória porque permitiu essa passagem pela 10ª vez na história do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. Estamos nas 8 melhores da Europa, escreve o Futebol Clube do Porto nesta publicação que estamos a ver nas redes sociais. Aqui vemos Marchesín, ele foi um dos elementos em destaque na equipa do Futebol Clube do Porto. Aqui também a festa a envolver Sérgio Conceição, também Marchesín e mais alguns jogadores da equipa do Futebol Clube do Porto. Tem sido uma noite de festa para o Porto. Aqui vemos também um momento emotivo em que Sérgio Conceição também tem um momento com Taremi, que está a chorar no final do jogo. Ele que foi expulso ainda na segunda parte. Vimos também há pouco o Marega, que teve várias oportunidades de golo ao longo deste jogo. Acabou por não marcar, ao contrário daquilo que aconteceu no jogo da primeira mão. E estamos também já a ver o ranking da UEFA, que é liderado pela Espanha. Seguem-se Inglaterra, Itália e Alemanha. Portugal surge na 6ª posição, atrás da França. Abaixo de Portugal estão ainda Rússia e Holanda. A França, que luta com Portugal pelo 5º lugar, tem ainda o Paris Saint-Germain em competição na Liga dos Campeões. A equipa francesa tem boas hipóteses de se apurar para os quartos de final. É um jogo que vai acontecer apenas durante o dia de amanhã, mas durante o dia de hoje já conseguiu esse objetivo a equipa do Futebol Clube do Porto. E falávamos também, José Calado, há pouco sobre a importância que tem este jogo para o próprio Sérgio Conceição, numa época em que também houve alguma contestação ao técnico. Claro, eu acho que depois de ter passado agora às Juventus, acho que, como eu disse anteriormente, é um balão de oxigênio, porque senão, se o Futebol do Porto tivesse ficado eliminado agora também na Champions e o campeonato longe, todas as provas a nível nacional também disputadas e fora delas, ou seja, seria um martírio até ao final e o Sérgio iria depender, se calhar, de se ficasse em segundo lugar ou não na Liga Portuguesa para não ser tão contestado, ou seja, porque, sejamos claros, nesta Liga dos Campeões, a realidade é que o Sérgio manteve a sua estrutura, manteve uma equipa que realmente acabou por não mexer e foi atrevido também, foi a Turim e não mexeu na equipa e pôs uma equipa de acordo com aquilo que ele achava que podia ser um Futebol Clube do Porto a marcar golos em Turim. Na Liga Portuguesa, muitas vezes, principalmente nos últimos 15, 20 minutos, às vezes mexe na equipa e as coisas não surtem resultado e até, às vezes, o Futebol Clube do Porto acaba por ficar pior ou jogar pior e tem dado alguns tiros nos pés. E eu acho que esta vitória é uma vitória que deixa o Sérgio a respirar melhor naquilo que é no comando do Futebol Clube do Porto, dá uma moral extra também aos próprios jogadores, porque obviamente a Europa dá essa moral aos jogadores. É verdade que a diferença e a mudança de chip agora para aquilo que é a competição nacional é sempre complicada, mas é muito mais complicada se tu perderes do que se tu ganhares. E da maneira como o Futebol Clube do Porto ganhou, acho que isso é um alento enorme para estes jogadores e para aquilo que resta também do próprio campeonato, para tentarem conseguir o seu objetivo. Esta equipa não baixa os braços, trabalha bastante. Eu já estou farto de dizer e não me canso de dizer, sou benfiquista, mas reconheço o mérito ao adversário quando ele o tem. E o Futebol Clube do Porto, apesar de muitas vezes não jogar. Uma passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões que tem suscitado várias reações ao longo desta noite. Vamos ver a reação de Paulo Futre. Estou sem palavras. Vitória histórica.
Vitória impressionante do Futebol do Porto. Parabéns, Serginho, parabéns, Presidente Pinto Costa, e especialmente parabéns a estes heróis. Né? Se fosse preciso hoje, morriam dentro do campo. Hoje é uma grande vitória para o Futebol do Porto, mas também para o futebol português. Estamos nas 8 melhores equipas da Europa, mas estou sem palavras. Grandes heróis, né? Grandes campeões. Né? Depois daquela expulsão do Taremi. Não há palavras. Parabéns, Futebol do Porto, parabéns a todos. E estou super orgulhoso de ter jogado neste gigante clube e também de ser português, não é? Beijinho e parabéns. Sem palavras. Chupa, caralho! Mais uma reação por parte de Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, que já fez várias publicações esta noite e que aqui reagiu também de forma emotiva a esta derrota com sabor a vitória por parte do Futebol Clube do Porto, porque permitiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Tem sido uma noite histórica também para a equipa de Sérgio Conceição e vamos também ver a reação de Jorge Amaral, nosso comentador, no momento ao longo desta noite. Ainda não ouvimos a reação de Sérgio Conceição, é para ver a seguir uma curta pausa nesta Liga do Ouro. Até já. Que nós vivemos, não é agora que interessa os plantéis fortes, não é agora que interessa quem são as equipas que estão melhor fisicamente, agora o que interessa acima de tudo também é a mentalidade das equipas que querem chegar à final. Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem essa possibilidade, por isso vamos ver quem é que calha este Futebol Clube do Porto, mas acima de tudo, com esta capacidade, eu acho que temos Porto para poder ir à próxima fase. Deixa-me também recuperar os momentos mais importantes deste jogo. O Futebol Clube do Porto carimbou a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões. Aos 17 minutos, o árbitro assinalou o penalti para... Isso, aquelas conversas também são por isso. E sei que também é algo que o Sérgio trabalha muito nos treinos, que exige muito aos jogadores. É um treinador super exigente e tudo isso é para construir aquilo que ele entende, que é o ADN do Porto e que, como vimos, como falou, temos aqui dois ex-atletas do Futebol Clube do Porto e eles também confessam foi perdido. Isso. Portanto... O problema é um bocado sim, esse. Sim, exatamente. Era o que eu estava a dizer há pouco. Foi tirado do Futebol Clube do Porto aquilo que era a sua essência, não é? Naquele conceito de Porto, de jogo e de treino. E foi desmistificado com Lopetegas e afins, em que as coisas ficaram totalmente descaracterizadas. E quando tu falaste há bocado em termos do Sérgio, eu não sei Vamos também recuperar neste momento as imagens da noite do Futebol Clube do Porto, que carimbou a passagem aos quartos de final da Liga do Bem aos jogadores do Porto. Terço difensivo com facilità, cross e dietro cross, difficile de defendere. A falar também de algumas oportunidades da Juventus difíceis de defender no último terço defensivo. E agora sim, a reação de Sérgio Conceição na sala de imprensa vai reagir a esta derrota por 3-2, mas que acabou por ditar a passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. Uma reação também muito aguardada por parte do técnico. Vamos ver o que é que diz Sérgio Conceição. Gostaria que colocassem as vossas questões. Neste momento não vejo nenhuma solicitação. Aqui um compasso de espera para chegarem as primeiras questões a Sérgio Conceição. Não há Nem nenhum... aqui português, é? Só não... Pronto. Então pronto. Para tu veres. Ok, é isso. Muito bem. Ok, bora. Vamos lá. E não foi possível ouvir as respostas de Sérgio Conceição. Parece-me que por não terem chegado perguntas via Zoom, que era a forma como eram para ser colocadas estas questões, iriam chegar a Sérgio Conceição de forma tecnológica, até pelo momento que atravessamos de pandemia, mas não houve questões para Sérgio Conceição, pelo menos foi isso que percebemos das imagens. Vamos também recuperar as imagens desta noite. O Futebol Clube do Porto fez história na Liga dos Campeões ao eliminar a Juventus. A equipa de Sérgio Conceição apurou-se para os quartos de final da prova, apesar de ter perdido por 3-2 após prolongamento. Muita coisa daquela em italiano e que tu Sim. traduziste quase na totalidade, e bem, que realmente ganharam uma grande equipa, souberam sofrer,
tiveram que se sujeitar ali a muitos cruzamentos, porque aquela equipa trabalhou muito e provocou muito a profundidade e a meter muita gente lá no meio. Os laterais estavam praticamente sempre a jogar duas oportunidades em que o Marega podia ter feito golo. Lembro-me de uma agora já no prolongamento, em que podia ter havido uma jogada pelo Luís Dias pela esquerda. O Porto mesmo, o Porto sofreu um choque com 2 golos praticamente, numa eliminatória que ficava igualada e com a expulsão de jogar com menos 1. Mas de um momento para o outro conseguiu-se estabilizar e ao se estabilizar conseguiu tirar proveito disso com bola e criar alguns perigos. Tanto que a equipa do Juventus não foi tão à maluca ou tão desesperada para cima do Porto, tirando no fim, na parte final. Eu penso que se calhar procurou mais o Porto a vitória nos 120 minutos ou mais do que propriamente a Juventus, porque acho que a Juventus no prolongamento pouco mais fez do que isso. O Porto equilibrou, marcou, ficou bem posicionado e saiu com algum critério. Algumas das substituições que o Sérgio fez também resultaram bem e já foi aqui dito de Luís Dias e não só, o próprio Conites também entrou bastante bem. Posso só dizer uma coisinha rápida? À vontade, sim. Se me permites. Antes de mais, quero dar os parabéns à Dona Dolores. Ter feito um filho fantástico. Ter feito um filho que é um dos melhores jogadores do mundo de sempre. De sempre. Portanto, parabéns, Dona Dolores. Nas vitórias não vale tudo, meus caros amigos. Não vale tudo. Não vale enxovalhar as pessoas. É uma senhora de idade, é mãe do melhor jogador do mundo. Com todo o respeito que tu mereces, Aníbal, não se tem que gozar com as pessoas. Portanto, parabéns ao Cristiano Ronaldo. És um orgulho para todos nós portugueses. E parabéns, Dona Dolores, por teres feito o filho que fizeste. Fantástico. E parabéns, mais uma vez, ao grande futebol que o do Porto conseguiu hoje. Isso é, amigo, eu sei que estás-te a rir, isso é falta de humildade. É falta de humildade. Tens perante o melhor jogador do mundo, o Porto fez uma vitória fantástica, perante uma grande equipa, devia estar satisfeito com isso. Devia estar satisfeito com isso. Lamento estar-te a dizer isto, é o que eu sinto, meu caro amigo, é o que eu sinto. O Aníbal Pinto já vai responder também a estas palavras do Fernando, mas vamos também ouvir a reação de Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas. A conclusão que tiro é que tenho um grupo de jogadores bravos que interpretaram da melhor forma aquilo que nós tínhamos para o jogo, perante uma grandíssima equipa, com jogadores de um nível altíssimo, e tínhamos que estar preparados para sofrer, para passar dificuldades, mas também para criar dificuldades às Juventus. Foi aquilo que se passou nesses diferentes momentos do jogo que fala. Tanto na nossa organização defensiva como no processo ofensivo, fomos uma verdadeira equipa. Os jogadores estão de parabéns, muitos parabéns aos jogadores que fizeram um trabalho fantástico e não é fácil. Depois de praticamente aos 55 minutos ser expulso o Taremi, fomos buscar aquilo que é o ADN do Futebol Clube do Porto. Além da organização, toda uma determinação e uma ambição no jogo, que não é fácil porque depois sofremos, sofremos dos golos, estávamos a perder 2-1, mas nunca deixámos de acreditar. Esse é o verdadeiro ADN do Porto. Mais uma vez os jogadores estão de parabéns porque fizeram um jogo fantástico também nesse sentido. E na forma... Ficamos com esta reação de Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas. Bernardo, só muito rapidamente sobre estas palavras, disse Sérgio Conceição que no momento da expulsão o Porto foi buscar o ADN do Porto. Foi uma expulsão que até, de certa forma, ajudou animicamente a equipa, é isso? Não, isso não. Até porque o Porto teve que jogar de outra maneira. O Porto estava a tentar dividir o jogo e a partir da saída de Taremi as coisas foram diferentes. Eu acho que foi a arma a que Sérgio Conceição recorreu quando percebeu que ia ter que jogar de outra maneira. E tanto teve que jogar de outra maneira como jogou ainda mais tempo, não é? Portanto, eu acho que o que o Sérgio quer dizer é que este ADN do Porto foi vital para que a equipa seguisse em frente. E agora, se Aníbal, queres reagir àquelas palavras há pouco do Fernando? Quero mandar um grande abraço ao Fernando Mendes, como um grande desportista e um grande futebolista que foi. Quero-lhe dizer que, conforme eu disse na minha intervenção, todo o respeito, toda a amizade, toda a admiração e agradecimento a Cristiano Ronaldo por tudo que ele fez pelo futebol e por Portugal, todo o respeito pela Dona Dolores, mas agora é momento de celebrar
a vitória do Futebol Clube Porto, ou melhor, a derrota do Futebol Clube celebrar é Porto. uma coisa, enxovalhar as pessoas é outra. Isso é falta de Ninguém humildade, escolheu amigo. ninguém, Fernando Isso é falta Mendes. de humildade, amigo. Mandei uma Olha, sabes uma das coisas que eu aprendi no Porto? No aprendi do Porto? Sim. Ganhar bem, morrer para aquela camisola e respeitar os adversários. E não gozar com ninguém. Mas sabes que eu não sou jogador do Porto. Eu sei, sim. Eu sou Ainda adepto pior, do Futebol Clube Porto. és um distinto advogado. E vi a Dona Devias ter mais Dolores respeito a para as pessoas. celebrar Devias o ter mais empate respeito do para as Porto. pessoas que não tens. Não tiveste Qual é a agora. falta de Não respeito? tens, não. Não tiveste agora. Não tiveste, Qual é a amigo. falta de Desculpa. respeito? Não tiveste. Mas qual é a falta de respeito? Com o pijama Eu da vi a Dona Dona Dolores. Dolores. Quer é que o pijama da Dona Dolores? Mas o que é isso? Fica mal, amigo. A Dona Tem todo o Dolores respeito por ti. celebrou. Tem todo o respeito. Tu não tens sempre razão. Eu também cometo erros, Eu sei amigo. que não, Como tu mas também agora cometes tem. erros. Eu assumo os meus erros. Como tu deves assumir. Tiveste mal perante a mãe do melhor jogador do mundo. Eu, se fizesse isso, pedia desculpa. Dona estive a Dolores, peço imensa comentar. desculpa. Peço imensa Dá desculpa licença. o que eu disse. Estava eufórico, estava contente, me rico Porto. Epá, e aquilo saiu-me. Acho que era a tu que devias ter, a atitude que devias ter. Portanto, Eu lá mesmo vi a cada um, Dona Dolores. mas cada um tem as atitudes que as toma. Não, Eu então também já deixa-me cometi muitos explicar. erros e assumo os meus erros. E já ganhei muitos jogos e nunca fiz certas e determinadas figuras. Nem nunca enxovalhei ninguém. Olha, Fernando Mendes, Sim, eu amigo, vi sim, a Dona sim. Dolores, a celebrar como uma cidadã Uma vitória do Sporting. um empate do Sporting no Dragão. Então, se é sportinguista, queres que ela vá celebrar o quê? Então, se ela é sportinguista, queres que vá celebrar o quê? Queres que vá celebrar a vitória do Porto? O empate do Porto? Então, se a mulher é do Sporting, tem que celebrar porque manteve as distâncias, como eu celebrei, como milhares de pessoas celebraram. Oh, Fernando, não estás contente pelo Porto? Eu estou! Viva o Porto! Não mudes a conversa, Aníbal. Obrigado. Aníbal, não mudes a conversa, não mudes a conversa. Queres ver o copo? A mim não me dás a volta nisso, já te disse aqui. Já mandei Muito feliz um pelo beijinho Porto à ter Dona passado. Dolores. Isso é feio, A Dona amigo. Dolores Isso é está feio, não no gostes com as azul. pessoas. Eu estou Não gostes com as disponível. pessoas. Se calhar na próxima, Deus queira que não, aparece uma equipa e perdes. Né? E depois vem para aqui gozar contigo. isso é E é feio, verdade. amigo. E Deus queira que isso É não verdade. aconteça. Se Mas fosse o hoje Porto para estou a chegar à celebrar final pelo e for Porto. campeão, fico muito feliz. Agora, isso que tu fizeste é feio, meu. Desculpa, lamento É a estar-te tua a dizer opinião, isto. meu Fernando. Lamento estar-te a dizer isto, mas é. Para a minha Beijinho à opinião. Dona Dolores. E se calhar há muita Todo o gente. respeito para a Dona Dolores. Olha a Mariana, que se calhar passa aí a outros nossos colegas que estão aí ao lado, estão no programa, se calhar dizem também uma coisa. Se calhar não sou só eu que penso isso. Tirando um ao outro, assino mano. por baixo Ficam todos aquilo que satisfeitos digo com e essas faço. brejeirices. Epá, eu não faço isso, amigo. Não faço isso, lamento. Quase Querem bem. pronunciar-se algum de vocês? Não, eu vou ter que, o meu querido Aníbal, vou ter que concordar com o Fernando, como é evidente. Vou ter. Eu não, acho que as pessoas têm os seus momentos em que a gente celebra e que a gente pode transparecer a sua alegria porque ganhou. Agora, o Aníbal manifestou-se dessa maneira, a Dona Dolores manifestou-se naquela, mas a mim também Muito bem. me habituaram. Mas a mim também me habituaram a realmente é nos momentos, especialmente das vitórias, em que a gente tem que mais respeitar e mais do que isso, é nem ligar às manifestações que os outros podem ter. Todo Podem respeito. ter. Portanto, Quem também não aceito. sente, não é filho de boa gente. Claro, eu também sei que Não é realmente. filho de boa gente. Eu também já vi muita gente, sabes, Aníbal, em outras circunstâncias de todos os clubes, em momentos mais eufóricos, podem perder aqui e acolá, digamos, uma capacidade de mais uma frase ou menos uma frase. Pouco importa. E já agora vamos também ver a reação da Juventus nas redes sociais. Acabou de dar há poucos instantes os parabéns ao Futebol Clube do Porto. Escreveu mesmo cumprimento, que é em italiano parabéns pela passagem à próxima fase. Deu a equipa adversária do Futebol Clube do Porto os parabéns à equipa portuguesa e depois também a resposta do Futebol Clube do Porto. Obrigado e boa sorte para o resto da temporada. Aqui um gesto de algum também fair play, Bernardo, entre as duas... A postura de um grande clube. Está aqui. É isto. As duas tem que ser. equipas, Está aqui. falava teu, Bernardo, de um certo fair play entre as duas equipas. Fica bem à Juventus também esta mensagem? Claro que sim, são dois grandes emblemas. Dois emblemas que têm histórias juntos. E isto é desporto e boa educação. Fica bem a toda a gente. Deu o exemplo, Fernando, a Juventus? Mas é isto que tem que ser. É isto que tem que ser. Pode ser que algumas pessoas aprendam.
Acho que é fantástico. Grande clube, grande vitória não, grande derrota, mas grande vitória do Futebol Clube do Porto. Estamos todos os portugueses muito felizes e a Juventus com um grande clube que é gente de classe. Dá os parabéns ao Futebol Clube do Porto. É isto que tem que ser. Rivalidades à parte. Rivalidades à parte. Passou a melhor equipa. E é isso que nós temos de estar todos felizes e contentes. Sabes que nós não estamos muito habituados a isso, Fernando, infelizmente. Mas temos de nos habituar. Não estamos. Olha, mas não é com certas e determinadas atitudes que nós vamos aprender. Não estamos muito habituados, nós andamos sempre nisto, não estamos sempre habituados, nisto, a dizer as pessoas para aqui e para ali, isto não se aprende. Nós não estamos habituados, mas temos fomos de ser atrás, humildes, amigo, humildes, mas fomos humildes. atrás da maré. Se fomos atrás da maré, vamos tornar igual a todos. Não é se trata de ir atrás da maré. Estou a dizer que, infelizmente, a rivalidade no nosso país é exacerbada de uma maneira a um extremo enorme, em que muitas vezes o respeito não aparece, entendes? Jorge, pronto, e isto tem que acontecer. Mas sabes uma coisa, mas olha aqui, isto é bonito de ver, mas olha aqui entre eles, vai lá ver entre o campeonato italiano, se também não existe essas rivalidades. Pronto. Mas a questão não é essa, Jorge, mas aqui nem quem está a dizer, ninguém está a falar de rivalidades. Agora é bom, agora é bonito. As rivalidades vão sempre existir e têm que existir, e isso faz parte do futebol. E nós temos é que valorizar, quando o adversário é mais forte, saber valorizar o adversário. Eu falo das rivalidades exacerbadas, quando se passam os limites. Claro, nós podemos valorizar os adversários sem estar a denegrir a imagem das pessoas que nunca nos colocaram em causa. É só isso, mais nada. Agora, mas é surpreendente esta mensagem, Calado. Qual mensagem? Da Juventus. Não, a mim não me surpreende nada. Isto é a maneira de estar no futebol de uma grande equipa. Esta é a maneira de estar no futebol, a mim não me surpreende nada. Até porque se há alguém que tem pergaminhos a nível de futebol europeu também, é a Juventus. Uma pessoa e um clube tem que reconhecer, quando perde, saber perder e, acima de tudo, valorizar o seu adversário. E é isso que a Juventus está a fazer. Eu acho fundamental. E é um grande exemplo, que se calhar nós aqui em Portugal devíamos seguir mais vezes e não seguimos, e estamos sempre a criar uma cultura de ódio. E é por isso é que depois muitas vezes se fala aconteceu isto, aconteceu aquilo, mas ninguém toma atitudes para que as coisas fiquem diferentes. Eu não podia concordar mais com algumas palavras do Fernando, outras palavras do Jorge, mas infelizmente nós estamos habituados a este tipo de situações, por isso cada pessoa pode festejar como quiser, desde que não fira, nem desde que não magoe as pessoas de uma maneira, não direi hostil, mas acima de tudo infantil. Falou aqui, Bernardo José Calado, de uma diferença cultural. Nota-se essa diferença quando saímos apenas do âmbito do futebol português? Depende. Dos países latinos a rivalidade é muito grande e há personagens com excesso verbal um pouco por todo lado. Não é só cá. Eu diria que esta figura que o Aníbal Pinto fez há pouco também se vê em alguns programas espanhóis e em alguns programas italianos. Portanto, não me parece que seja só cá. De facto, a rivalidade é uma coisa e nós estamos aqui todas as terça-feiras e os meus companheiros de painel exibem-na muito bem, mas com limites no discurso que eu acho que temos todos que ter e custa-me um bocadinho estarmos em non-Champions e na vitória do Porto e estarmos aqui a falar do pijama da Dona Dolores. Muito sinceramente, parece-me que o Aníbal Pinto, nem sei o que diga, por isso eu prefiro não comentar. Relativamente ao resto da época, Jorge, deve o Futebol Clube do Porto fazer uma clara opção pela Liga dos Campeões em detrimento do campeonato ou não? Não, seria um erro enorme. Deixa-me só também pôr aqui um item, que esta mensagem da Juventus ainda tem, se calhar, uma importância até maior, até porque são heptacampeões, não é? Penso que são heptacampeões. Foram campeões 9 vezes. Pois, à volta disso, e para além disso, a grande ambição, e o Cristiano Ronaldo foi para ali para serem campeões europeus. E têm ficado pelos oitavos de final, têm ficado pelo caminho sempre, não é? Portanto, se calhar, ainda a importância que têm este ano, poderão não ser campeões, e ainda por cima, fora da Liga dos Campeões, se calhar ainda mais importância disso. E Jorge, há pouco, deixa-me só dizer-te, há pouco questionavas se o Paulo Futre estava numa sauna ou não, mas vamos mesmo
ter o Paulo Futre em direto nesta Liga de Ouro. Já agora, Paulo, porque há essa curiosidade levantada aqui também pelos nossos comentadores. Onde é que tu estás neste momento? No Turco, está no Turco. Estás no Turco, não estás? Tenho a câmara má, mas estou feliz, muito feliz. Eu acho que ainda estou sem palavras. Foi uma enorme, gigante vitória do futebol do Porto, mas também do futebol português. Foi algo histórico, não é? Eu acho que são os heróis dos jogadores do futebol do Porto, não é? Porque quando o Taremi vai expulso, faltava muito tempo ainda, muito tempo. Eu acho que nem morriam dentro do campo, se fosse preciso, não é? Está aí o calado, estou a ver o Tifosi. Jorginho, um beijinho, parabéns. Estou a ver o Bernardo. E nós sabemos que... Grande abraço, Paulo. És o maior, pá. Grande abraço. Não, isto é grande vitória do Porto, Portugal. O Tifosi está com uma grande pinta, estou a ver, o Lidópolis. O Jorginho também. Jorginho, parabéns, querido. Beijinho, meu querido. E o nosso diretor, que os mete sempre a linha, os três, não é? Epá, o Paulo Jorge, agora até estava preocupado, via-se a fumarada toda. Eu até pensei que havia nevoeiro aí para Alcochete, né? Eu assim, eu vou para aí agora. Eu assim, pá, tenho que ir devagarinho com o carro, este nevoeiro, não é? Sabes que o teu a tecnologia não é um zero, não é? E tem a câmara mal e tem que ir arranjar esta câmara. Já agora, Paulo, deixa-me... Eu vou contigo. Está descansado. Já agora, Paulo, deixa-me também perguntar-te se acreditas que este Porto pode fazer o mesmo que fez na altura em que tu jogavas, em 87, e sagraste campeão europeu? Este pouco do Porto demonstrou hoje que não vai ser fácil para nenhum tubarão, não é? Não vai ser fácil. Este pouco do Porto está a 3, a 2, 4, 5 jogos de ser campeão da Europa. 5. Hoje está entre as melhores 8 equipas da Europa. E tem que sonhar, como sonhámos nós em 87, como se sonhou depois a equipa do gênio Zé Mourinho, e agora este do Sérgio. Agora, Mariana, não sei o que é que o destino nos quer dizer, mas em 87 eu tive a honra, e o Jorginho também, o Jorge Amaral, sermos campeões da Europa. 17 anos depois, o futebol do Porto volta a ser campeão da Europa. E agora, 17 anos depois, o futebol do Porto está entre as 8 melhores equipas da Europa. Não sei o que é que o destino nos quer dizer com estes 17 anos, não é? Mas hoje foi um bom sintoma, não é? Um bom sintoma. Achas que pode haver aqui uma reedição da história nesse sentido, Paulo? 17 anos, mais 17 anos, e hoje uma vitória histórica. Estes jogadores do futebol do Porto vão ganhar uma moral incrível, não é? Não vão ter medo de ninguém. Venha agora, venha quem vier, não é? E se passam, mas mesmo agora, nos quartos de final, se apanha um tubarão, a pressão está toda no lado do tubarão. O que eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, é que estou doido, ou com fé, esperança, que o Atlético faça o mesmo que fez hoje o Porto, e que não toque os dois no sorteio, não é? Isto é o que eu não quero, não é? Quem é que não gostarias de ver na próxima fase? No caminho do Porto? O Atlético de Madrid. Aí por razões afetivas, imagino, não é? Mas qual seria o adversário mais difícil para o Porto, por exemplo, Paulo? Como está o futebol sem público, sem nada, não é? Porque não temos que esquecer. Imagina, Real Madrid. Claro, o Real Madrid, no Bernabéu, e o Zé sabe, o Zé Calado, normalmente estão sempre a dormir, não é? A afição merengue, mas na hora da verdade, na hora da Champions, acordam e eles sozinhos levam a equipa para a frente, não é? Mas como não há público, até Real Madrid, venha quem vier. Com este futebol do Porto, para mim, enchi-me de orgulho hoje a ver o jogo e tenho as unhas todas comidas, não é? Eu tenho um grande orgulho de ter jogado neste gigante clube e de ser português. Tifosi, estou aqui com o teu padrinho. Até o teu padrinho está contente, Tifosi. Achas, Paulo, que o Porto devia abdicar do campeonato e investir a 100% nesse sonho, como lhe chamaste, de ser campeão europeu novamente? Acabo de dizer ao Presidente agora.
ao meu pai desportivo. Acabo de dizer ao meu pai desportivo agora. Acabaste de falar com o Pinto da Costa, é isso? Por mensagem. E se ele acredita, se ele vai lá abaixo e diz o que nos disse a nós, em 87, vamos ser campeões, ou que podemos ser campeões, a moral de todo o grupo dentro do balneário cresce, mas cresce de uma maneira incrível. Fica também a promessa, Paulo, de que amanhã, porque vais estar aqui neste mesmo estúdio, de falares um pouco melhor dessas mensagens que trocaste com Pinto da Costa. Obrigada pela tua presença nesta Ligador. Jorge Amaral, falou aqui o Paulo Futre de um aspecto importante, que é a moral que os jogadores vão ficar depois desta passagem. Essa moral vai elevar a fasquia também do Porto na prova ou não? Nós estamos a fartos de falar que as vitórias é que dão moral, as vitórias é que ajudam os jogadores a crescer, as equipas a crescer, é normal. Agora, vitórias destas, neste tipo de competição, ainda ajuda, ainda muito mais, o crescimento dos jogadores. E é aquilo que o Paulo dizia, nós estamos habituados a joguinhos de meio da tabela, no nosso campeonato, e de um momento para o outro, e se essas vitórias já ajudam a crescer, quando a gente elimina um heptacampeão italiano com ambições enormes, é claro que os jogadores, por norma, sentem que são capazes de dar mais. E na altura em que fomos campeões europeus era um bocado isso. Nós de jogo para jogo íamos crescendo, tínhamos uma equipa de muita qualidade e de jogo para, mas não habituados a este tipo de situações, e de jogo para jogo fomos crescendo. Os jogadores quase que sentiam em cada lance que faziam sempre muito mais do que aquilo que podiam, e isto é que ajuda. Estas vitórias é que conseguem engrandecer os jogadores. A informação, há muitos jogadores aqui que não estavam habituados a isto, os Zaidus, os Manafás, há uns em termos competitivos ao mais alto nível, e outros que estavam no banco e que se associam a isso e que ajudam, digamos, a engrandecer. Se calhar há jogadores que não jogaram, que da próxima vez que o entrarem vão estar muito mais motivados para isso. Estamos também neste momento a ver mais uma imagem que foi colocada pelo Futebol Clube do Porto nas redes sociais, e vemos aqui também o abraço emocionado entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição. Parece estar mesmo a chorar o presidente do Futebol Clube do Porto neste abraço sentido ao treinador que voltou a colocar o Futebol Clube do Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. Já o tinha feito na época de 2018-2019. É também um registro notável para o próprio Sérgio Conceição conseguir em tão poucos anos duas participações tão boas na Liga dos Campeões, duas presenças nos quartos de final da Liga dos Campeões. Fernando, daqui para a frente, independentemente de qual seja o desfecho do Porto na prova, esta será sempre uma grande época europeia do Porto? Sim, mas o Futebol Clube do Porto já nos habituou a isso. Normalmente, tirando raras exceções, faz sempre boas prestações em termos de Liga dos Campeões. Isso já é corrente por parte do Futebol Clube do Porto. Agora, chegando a esta fase, querem mais, claramente. E há pouco ouvi, salvo o erro, Calado, acho que foi o Calado dizer, tirando ali, lógico que estão lá, vão estar as 8 melhores equipas atualmente na Europa. Mas tem adversários, se passarem, algumas das equipas se passarem, e o Calado, salvo erro, frisou o Liverpool, não posso precisar bem. Sim. Vamos lá ver, se nós olharmos, e eu normalmente vejo alguns jogos de várias equipas que estão neste momento na Liga dos Campeões. Este Porto que nós vimos hoje, este Porto com 11 jogadores, pode muito bem eliminar uma grande maioria daquelas equipas. Não tem a mesma vontade de vencer, a mesma ambição, a mesma garra, e muitas delas têm qualidade futebolística, mas não são equipas, são grandes nomes, mas em termos atuais de qualidade de jogo, têm grandes jogadores, mas este Futebol Clube do Porto que vimos hoje pode vir a fazer ainda muitos estragos nesta Liga dos Campeões, e esperamos todos que isso venha. Eu acho que um dos que podia evitar agora era o Bayern Munique. Sinceramente, como diz o Calado, é uma equipa que aquilo é um bombardeiro, é um porta-aviões autêntico, aquilo é inacreditável. Portanto,
Neste momento, qualquer equipa das que eu tenho visto e para o que eles têm jogado, tirando duas equipas, acho que o futebol do Porto tem muitas chances de passar a próxima eliminatória. O que é que significa, Bernardo, este abraço entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição? É um momento de extrema felicidade. Vamos lá ver. É certo e sabido que o presidente e o treinador têm uma ligação muito, muito forte. Sabemos também que o treinador não passa cartão a uma boa parte do staff que não está no Olival. Tem ligação direta com Pinto da Costa e não tem aceitado a imposição de jogadores e outras manobras, digamos, que vinham sendo recorrentes no Futebol Clube do Porto antes de Sérgio Conceição e também por isso... E refere-te concretamente a quê, Bernardo? É um negócio, muitos negócios que eram feitos, muitos jogadores que eram contratados, quer o treinador quisesse ou não, e o Sérgio mostrou, nomeadamente no segundo ano, quando teve 5 ou 6 reforços que pura e simplesmente não utilizou e alguns foram postos a andar ainda antes da época começar. Portanto, quer dizer, eu acho que o Sérgio, é óbvio que o trabalho que fez no primeiro ano lhe deu muita força, não é? Porque ganhou um título que o Porto manifestamente não estava à espera de ganhar e tem manifestado uma independência perante alguns poderes estabelecidos dentro do Futebol Clube do Porto que até os irrita. Agora, há uma pessoa com que ele mantém uma relação quase umbilical, que é com Pinto da Costa. Isso sente-se, vê-se que é verdadeiro quando qualquer um deles fala do outro. E eu acho que esta imagem que estamos a ver ali é muito significativa, porque são dois homens com uma felicidade... Esta imagem diz tudo, diria até a de baixo, que está mais próxima, é uma imagem muito forte. E que marca muito. Deixa-me só acrescentar, há bocado falaste na estrutura, e bem, da estrutura. Sabes que o Porto, o Fernando também sabe isto, a estrutura do Futebol Clube do Porto era resumida a 2 pessoas, praticamente. Estrutura, quando falo estrutura, aquela perto desta gente. Estamos a falar do presidente, que é o mais titulado, e estamos a falar do Reinaldo Teles. O Reinaldo. Essas 2 pessoas eram sempre as 2 que estavam sempre lá nos bons e nos maus momentos. Essa que era a estrutura, não é? E se calhar este choro é também de lamentar de faltar ali alguém que sempre esteve ao lado dele. Já me lembro da minha altura em 82, já antes isso acontecia. Era sempre o fiel escudeiro, fazia parte da estrutura. E se calhar isto está ali muito simbolizado daquilo que tu falaste há bocado. A imagem forte também a marcar esta noite, José Calado, mas além de todas estas imagens do prestígio desportivo e daquilo que está em causa a nível desportivo, há também aqui 73 milhões de euros já conquistados pelo Futebol Clube do Porto esta época na Liga dos Campeões. Isto torna o Porto mais temível, por exemplo, numa próxima época, num cenário de poder estar em vantagem face aos rivais? Nada disso. Se há alguma coisa que esta eliminatória nos provou é que o dinheiro no futebol ajuda muito, mas nem sempre é fundamental para a passagem a uns quartos de final. E no futebol é exatamente a mesma coisa. O Benfica também fez um investimento brutal e neste momento o Benfica está a 13 pontos do líder da classificação, que realmente fez um investimento muito inferior àquilo que o Benfica fez. Ou seja, o futebol é o momento, e para o Futebol Clube do Porto este dinheiro é extremamente importante. Nós não nos podemos esquecer que o Futebol Clube do Porto, antes desta altura da pandemia, tinha 100 milhões a pagar a nível de fair play financeiro. Ou seja, todo o dinheiro que o Futebol Clube do Porto consiga encaixar, não só para a sua tesouraria, mas para um futuro próximo, é essencial. E depois, eu acho bonito, sinceramente, a minha vida praticamente foi toda feita a pensar em futebol, a pensar em ser jogador de futebol e a viver para momentos espetaculares. E quando se olha para o Sérgio, no outro dia, quando eu vi o Sérgio abraçar o filho dele, e neste momento, quando vejo o Sérgio abraçar alguém, poderia ser o seu avô, mas acima de tudo também o seu pai desportivo, eu acho espetacular. Permitam-me a mim dizer que o futebol para mim vale por estas imagens e vale pelas vitórias que se consegue muitas vezes com muito trabalho e sacrifício dentro do campo, e hoje o Futebol Clube do Porto foi uma dessas equipas e por isso está de parabéns. E agora é esperar o próximo adversário
e, acima de tudo, que sejam carinhosos naquilo que seja a escolha do próximo adversário, principalmente para a próxima fase. E a partir daí tudo é possível. Acho que o sonho comanda neste momento a mentalidade do Futebol Clube do Porto. E além desse sonho, Fernando, voltando também à questão dos milhões e dos 73 milhões de euros que já foram arrecadados pelo Futebol Clube do Porto, mostra neste momento o Porto a melhor saúde financeira do que os rivais? Não sei se mostra a melhor condição financeira em relação aos rivais. Falava-te até numa perspectiva de futuro, sabendo que tanto o Benfica como o Sporting já falaram da necessidade de vender jogadores, se isto pode colocar o Porto noutro patamar. Não vejo o Futebol Clube do Porto, a grande maioria, eu não percebo muito de contabilidade, mas a grande maioria deste dinheiro será com certeza para tapar uma série de buracos que têm vindo a ser acumulados ao longo dos anos. O passivo foi tremendo, há muita coisa para pagar. Agora, quanto mais jogos ganhar, mais dinheiro vem. Mais rapidamente todos esses problemas em termos financeiros, que acho que o Futebol Clube do Porto, e é visível, volto a dizer que não percebo nada de contas, mas pelos relatórios de contas que se tem passado nos últimos anos, as coisas não estão fáceis. Todo este dinheiro é fundamental para tapar essas situações negativas do clube. Agora, se vai ter dinheiro, com certeza que o futebol... Vamos lá ver, os clubes, por muitos problemas que tenham financeiros, já vê quantos clubes é que nós já vimos com fair play financeiros, mas conseguem sempre contratar jogadores. Ou vem jogadores emprestados, ou vem sempre jogadores com qualidade, conseguem sempre, não estou a dizer que é o caso do Futebol Clube do Porto, muitos conseguem sempre contornar a grande maioria das regras. Nas regras, como em tudo, há sempre esquemas para fugir a esse tipo de situações. Agora, todo esse dinheiro que vem é muito bem-vindo para o Futebol Clube do Porto para tapar esses problemas todos, isso eu não tenho a mínima dúvida. 73 milhões de euros já encaixados pelo Futebol Clube do Porto. Bernardo, nesta época também de realçar a nível individual, e já falámos esta noite de Sérgio Oliveira, é um dos principais pilares da equipa de Sérgio Conceição? Sim, parece-me que sim. Parece-me que é um jogador que ao início não caía no goto do Sérgio. Acho que andar por fora lhe fez bem. O reencontro foi muito feliz e hoje parece-me que é claramente um dos jogadores que é a continuidade do treinador dentro de campo. Ou seja, parece-me que aqui num papel diferente de Pep. Pep parece-me que o Pep é o pai daquela gente toda dentro de campo, enquanto o Sérgio é muito mais o estratega, também o ADN, também o cerrar os dentes e fazer cara de mau aos adversários, e também o talento, porque o Sérgio Oliveira, para além de tudo isto, tem muito talento futebolístico, é um jogador com um recorde técnico muito próprio, com características muito próprias, e a quem o Sérgio tem tirado muito bom futebol. Portanto, parece-me que sim, que o Sérgio Oliveira é hoje um jogador vital do Futebol Clube do Porto. Também, Jorge, por esta questão da liderança que realçou o Bernardo? Sim, fundamentalmente com isso, tanto que ele teve esse crescimento e que lhe fez bem, às vezes faz bem sair e depois voltar, tanto que ele até o levou à Seleção Nacional, coisa que ainda não tinha lá estado. Sérgio Oliveira é aquele jogador que faz uma extensão do jogo. E deixa-me só dizer também, Jorge, porque estamos a falar de Sérgio Oliveira, também já reagiu nas redes sociais a esta passagem do Porto. Só devemos à história aquilo que lhe podemos acrescentar. Parabéns, Futebol Clube do Porto. Estamos nos quartos de final da Champions League. Isto é o Porto. Fala aqui em acrescentar algo à história. Que a história neste é momento rica. É o sonho que está na cabeça dos jogadores. A história é rica e, portanto, isso parece que não. A história alimenta isto, alimenta gente que nasceu no Porto, que é do Porto, e que realmente é um jogador que também transpira esse Porto. É um jogador que dentro do campo consegue dar a velocidade ao jogo ou tirá-la conforme o jogo lhe diz. Portanto, é um jogador com uma capacidade técnica invulgar, que tem crescido jogo para jogo. Já o ano passado, penso que foi o ano passado, quando foi da lesão do Danilo, há 2 anos, com a lesão do Danilo, ele e o Herrera fizeram uma época também muitíssimo boa. Portanto, é outro dos baluartes
e que podem realmente fazer crescer. Infelizmente não vai poder estar na primeira mão da próxima eliminatória, porque estava com os amarelos. Agora, há bocado falaste em termos do dinheiro. Eu acho que todos os milhões que possam aparecer são muito importantes. E também me perguntaste sobre abdicar de um campeonato. É impossível o fazer. O Porto necessita muito, como qualquer um destes. Até porque há um encaixe de 50 milhões de euros para fazer a equipa sem dúvida. Conforme conforme estiver mais no ranking, mais ganha. Portanto, acho que é muito importante para o Futebol Porto, para a tal saúde. E hoje os euros estão muito caros. Está muito caro. O dinheiro está caríssimo em todos os clubes. E acho que ficar nos 3 primeiros classificados é importante. Entrar nas Champions é importantíssimo para o Futebol Clube do Porto. Vamos também acompanhar ao longo dos próximos dias esta situação do Futebol Clube do Porto, ver também quem calha em sorte na próxima fase da Liga dos Campeões. Olhamos também ainda nesta Liga de Ouro para o Benfica, divulgou imagens inéditas do jogo com o Belenenses. O Clube da Luz começa por assinalar a diferença entre o Estádio Nacional cheio e sem adeptos. Seguem-se depois imagens da chegada da equipa de Jorge Jesus ao Jamor. É possível também ver o treinador e os jogadores do Benfica no balneário. É o momento que vamos ver a seguir. Aqui ainda a chegada dos jogadores ao estádio, onde jogaram mais tarde com o Belenenses SAD. Estas imagens mostram ainda novos ângulos também dos 3 golos marcados no Estádio Nacional. Aqui ainda o momento em que as equipas estão a entrar em campo. Aqui Elton Leite em aquecimentos, também Julian Weigl e Otamendi em concentração também antes do início desta partida. Jorge Jesus também a cumprimentar os vários jogadores e aqui uma roda que foi feita pelos jogadores antes do início desta partida. E agora sim, outros ângulos desses golos apontados por Seferovic. Benfica garantiu a melhor série de resultados de 2021, somou a 3ª vitória consecutiva desde o início de dezembro do ano passado, que o Benfica não conseguia ganhar 3 jogos seguidos. Antes disso, só mesmo no arranque da época é que a equipa de Jorge Jesus fez uma série melhor. Somou na altura 7 vitórias consecutivas depois da derrota com o PAOK no Jamor. O Benfica voltou a não sofrer golos. Pela primeira vez nesta época, soma 3 jogos consecutivos sem golos sofridos. Aqui ainda esses momentos que marcaram o jogo de ontem, em que o Benfica acabou por vencer o Belenenses SAD. José Calado, temos aqui um novo Benfica para o que resta desta época? Espero bem que sim. Espero bem que sim. Eu gosto muito deste tipo de vídeos. Acho que os adeptos cada vez mais poderiam ter acesso a este tipo de imagens. Acho que isto é o futebol puro, realmente. Mas eu espero que sim, espero que seja um Benfica melhor para o resto da época. Não sou de embandeirar em arco por o Benfica ter ganho ao Belenenses num campo onde realmente os vários adversários tiveram grandes problemas para levar de vencida. Somente creio o Sporting levou de vencida este Belenenses no seu terreno, mas foi um jogo onde o Belenenses também teve alguma palavra a dizer. O Benfica acabou por fazer uma boa segunda parte, quando antes era onde o Benfica claudicava mais, era nas segundas partes, mas foi um jogo, ou seja, já no passado também eu pensei que o jogo do Futebol Clube do Porto poderia ser uma catapulta para aquilo que era o final da temporada. Não foi. Neste momento eu somente estou a pensar jogo a jogo e o Benfica tentar melhorar. Eu acho que as coisas têm corrido mal em variedíssimos aspectos e por isso eu não vou embandeirar em arco porque o Benfica ganhou um jogo ao Belenenses, principalmente porque considero e com todo o respeito que tenho pelos jogadores do Belenenses, obviamente, porque foi um clube onde eu também joguei futebol, mas o Benfica tem sempre a obrigação de ser superior e tem a obrigação, pelo poderio que tem no seu plantel, de ser uma equipa que tem vantagem em relação ao Belenenses. Cumpriu essa vantagem, cumpriu com o seu favoritismo, ganhou. É verdade que foi um jogo difícil, mas fico-me por aí. Não vou achar que realmente é um super Benfica, não vou achar que já tudo mudou do Benfica, porque não mudou, porque neste jogo com o Belenenses também vi imensas falhas, principalmente do ponto de vista, novamente, de recuperação da posse de bola, mas foi muito bom. Em relação àquilo que tinha visto em jogos anteriores, a segunda parte foi muito melhor, mas foi somente um jogo. Espero que seja para durar até ao final e espero que a equipa acabe bem, não só a Liga, mas acima de tudo também a Taça de Portugal. Benfica que somou a 3ª vitória consecutiva. Continuamos a olhar para o momento da equipa de Jorge Jesus, com Rafa,
que ajudou Waldschmidt a perceber as indicações de Jorge Jesus no Jamor. Estas imagens mostram o momento em que o internacional português faz o papel de tradutor. Antes do jogo, Jorge Jesus admitiu que Waldschmidt, por só falar inglês, não o compreendeu em vários treinos. O técnico explicou que passou depois a falar com o avançado alemão individualmente para facilitar a comunicação entre os dois. Bernardo, é hoje um Luca Waldschmidt a conseguir compreender melhor também o que lhe pede Jorge Jesus? Não sei, porque com o tradutor podia ter percebido desde o início da época. O Lucas Waldschmidt é um jogador muito, muito interessante, que até começou bem a época, mas que no fundo se apagou um pouco, como se apagou a equipa do Benfica. Não quero acreditar que numa estrutura tão profissional como é a do Benfica, o Lucas Waldschmidt não fez maus jogos porque não percebia o que Jorge Jesus dizia. Não parece que esse possa ser o problema. Eu acho que o Lucas Waldschmidt, como outros reforços, de quem se falou de adaptação, eles até começaram bem o campeonato, e o Benfica começou bem o campeonato e fez alguns jogos a uma velocidade vertiginosa e a jogar um futebol muito interessante, e depois foi perdendo qualidade. Portanto, não me parece que seja aqui a barreira da língua, acreditando eu que Jorge Jesus terá pessoalmente muito mais facilidades a chegar a jogadores que percebam português, ou seja, será muito mais fácil Jorge Jesus chegar a estrangeiros sul-americanos do que eventualmente a europeus que não tenham a mínima noção do que é a língua portuguesa. Jorge Cabral, a barreira linguística explica alguma coisa do que tem sido a época de Waldschmidt ou não é um fator? Não é um fator. Ele conseguiu no Arli, com aquilo é muito mais complicado, não é? Até com o inglês é muito mais complicado fazer entender o que é que se pretende do futebol. A gente costuma dizer que o futebol tem uma linguagem universal e dentro do campo, quem conhece o Jorge Jesus a trabalhar sabe que ele, em termos de dinâmica, com os treinos que faz e que cria, consegue transmitir facilmente, entre comas, consegue transmitir aquilo que pretende. Agora, é claro que com uma palavra, em momentos, mas, por amor de Deus, desde o princípio, que o Waldschmidt, ele até entrou bem, quer dizer, ele e o Darren eram uma dupla de ataque e as coisas até correram bem. 5 vitórias em 6 jogos ou algo assim, quer dizer, não é agora passado 6 meses que vai-se descobrir que há dificuldade em termos da linguagem. E isso, ao dizer isto, eu penso que até é um atestado de incompetência para a estrutura, que devia ter alguém, se havia dificuldade, devia ter alguém para ajudar nessa tradução e não passado 6 meses, não é? Olhamos também para um jogo desta noite do campeonato. O Sporting Braga venceu a Vitória de Guimarães por 3-0. O primeiro golo foi marcado. Com esta vitória moralizou, já estava moralizado, moralizou, é um adversário que vai dar luta. Agora, se olharmos para a classificação, neste momento é o Braga, a equipa que está melhor posicionada, porque está atrás do Sporting. É o principal candidato neste momento ao segundo lugar, Bernardo, o Braga? Eu acho que... Ou ainda é cedo para fazer essa análise? Não, acho que ainda é cedo. Quer dizer, se acho que ainda é cedo até para o Sporting se poder considerar seja o que for, muito mais cedo é para decidir o que é que vai acontecer na luta do segundo lugar, onde a proximidade pontual é muito grande, e o Braga tem uma candidatura muito forte, não só porque tem jogado muito bem, diria que é das equipas que melhor tem jogado no campeonato e nesse aspecto muitos furos acima do Futebol Clube do Porto e do Benfica, e em muitos momentos até do Sporting, mas ainda falta muito jogo e seria de todo pouco avisado estar a dar aqui favoritismo ao Braga, que é uma equipa que tem conseguido transformar desafios que parecem difíceis em desafios fáceis, e penso que o jogo de hoje é uma boa amostra. 3-0 ao Guimarães, um grande rival, e um 3-0 categórico. E esse resultado categórico, Jorge, mostra que o Braga está decidido a dificultar a luta a Benfica e Futebol Clube do Porto? Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E é realmente o agarrar às vezes
de algumas vitórias, no caso de ter eliminado o Futebol Clube Porto e ir à Taça de Portugal, quer a gente queira, quer não, são resultados que ainda ajudam a cimentar mais uma boa época de uma equipa que tem uma boa estrutura, que tem muito bons jogadores, uma equipa extremamente competitiva e muito bem comandada. Portanto, é prematuro dizer-se esse tipo de situações, mas é um facto é que realmente vai receber os dois candidatos, também vai-os receber lá em casa e está com uma saúde física e mental, acho que muito boa, uma equipa muito tranquila, portanto vai ser sempre, vamos ter que sempre contar um Braga para qualquer dos lugares. José Calado, muito rapidamente, o Benfica também ainda vai jogar com o Braga, é um jogo que vai decidir alguma coisa do que vai ser o segundo lugar? Não, sinceramente não, acho que até ao final vão haver jogos extremamente complicados. Agora, uma coisa é certa, este Braga está lançado e está a jogar muito bem. E há que ter atenção, houve muita gente que desvalorizou este Sporting Clube Braga, mas a realidade é que está aí e está aí para durar, porque tem um plantel muito competitivo. Por isso, os jogos que vai fazer em casa vão ser fundamentais também para oferir aquilo que o Braga poderá fazer até ao final, mas também o Benfica e o Futebol Clube do Porto para conquistar, em princípio, o segundo lugar. Vamos olhar também para a atualidade do Sporting. Levanta suspeitas sobre quem está por detrás do processo a Ruben Amorim. O diretor de comunicação do Clube de Alvalade diz que nem o processo é inocente, nem a altura em que aparece. Miguel Braga defende que há uma tendência para ir contra o Sporting. Diz ainda que a renovação de contrato com Ruben Amorim foi um sinal dado por Frederico Varandas contra as forças exteriores. Recordo que há precisamente um mês, em Barcelos, depois da vitória frente ao Gil Vicente, o presidente do Sporting alertou para a força dos rivais dentro e fora de campo. Fernando, é uma ideia que se aplica a este caso em particular ou não? Essa força dos rivais? A força dos rivais que tiveram sempre, isso é evidente. Não, mas pergunto-te se essa força dos rivais que foi realçada por Frederico Varandas foi um fator ou não neste processo a Ruben Amorim, porque é isso que é realçado pelo Sporting. Não faço a mínima ideia, infelizmente não tenho, como algumas pessoas têm informações privilegiadas, não tenho, portanto digo o que eu penso. Joguei em vários clubes, sei a realidade de vários clubes e sei a força que alguns clubes têm que o Sporting não tem. Tão simples quanto isto, e tem-se visto. É evidente, é visível, é visível. Agora, isto é um ataque claro ao Sporting, um ataque claro a Ruben Amorim, que acho que é do principal visado nisto, porque ontem já mencionei o porquê de ser Ruben Amorim. Entendo, compreendo e acho que devam ter os seus cursos para exercer a sua profissão, entendo plenamente, mas no Ruben Amorim do Braga não aconteceu isto. No Marco Silva no Estoril não aconteceu isto. O Nuno Espírito Santo no Rio Ave não aconteceu isto. O Pedro Emanuel na Académica não aconteceu isto. O Paulo Fonseca no Passos Ferreira não aconteceu isto. O Sérgio Conceição no Olhanense não aconteceu isto. E mais uma catrefada deles que andam por aqui. Que andam por aí e bem. Treinadores têm todo o mérito. Agora, não pode haver distinções. E é claro e evidente um ataque nojento, na minha opinião, nojento por parte da ANTAF, ou como é que eles chamam, ou como é que chama aquelas pessoas que estão lá, que a maior parte dos nem sei que são, para Ruben Amorim. Claramente o ataque ferrado. Tem razões, Bernardo, do Sporting para se sentir atacado neste processo? O Sporting, sim, talvez o Ruben Amorim parece-me mais ou menos claro. E há aqui algo que... Há aqui duas coisas que eu não entendo muito bem. Como é que um processo de inscrição é aceito pela Liga e depois a Comissão de Inquéritos da Liga abre um processo. Confesso que não consigo entender uma coisa que é aceite e validada, depois é castigada. Não consigo entender, não me parece de boa fé, e depois, mais grave do que isso, parece-me haver aqui claramente um processo de intenções quando se vai buscar um jogador ao Rio Ave que saiu zangado do Sporting e que é o jogador utilizado para atingir o Ruben Amorim.
parece-me que o processo tem contornos algo cinzentos. É um tema ao qual certamente voltaremos nos próximos dias e hoje o tema da noite foi a passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. Encerramos por isso esta Liga de Ouro também com as imagens